Sejam todos bem-vindos a mais um Colégio Invisível da Morte Súbita. Hoje à noite estamos com um convidado especial, Eric Schultz. A gente vai falar sobre dois assuntos muito interessantes, os dois ligados. Queria lembrar a todo mundo que vai assistir depois que, além do Colégio Invisível, a gente tem o Hellfire Club, que a gente também é, trata algum assunto que a gente esteja estudando, trabalhando e é aberto para todo mundo conversar. E hoje a gente vai conversar sobre os Agori. Então, Eric, por favor, se apresenta, fala do projeto, do livro, fala de tudo agora no começo, passa um resumo do seu currículo para a gente. Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde você está vendo, né? Ou quando você está vendo também. A gente tem essa disponibilidade hoje na internet e eu sempre gosto de ampliar porque cada um está ouvindo no seu momento ou vendo no seu momento também. Eu sou o Eric Schultz, sou originário da cidade de São Paulo, capital. Hoje moro em Piracaia, no interior de São Paulo, numa ecovila. Não sei se vocês já ouviram falar, chamada Ecovila Clareando. Mudei para cá no começo da pandemia. Por uma coincidência do destino, a gente já estava mudando, veio a pandemia, tchau pro meio do mato, onde daqui provavelmente não sairei e continuarei por aqui, porque também é muito perto de São Paulo, né? Só para deixar mais claro, em 1994, a minha mãe e meu pai fundaram um instituto chamado Instituto de Cultura Hindu Naradeva-Shala, que fica na cidade de São Paulo, e eu trabalho lá desde então. Então, meu interesse por todo esse assunto vem por duas semânticas diferentes, digamos assim, né? A abertura de ter o Instituto desde 94, eu estar ali estudando com um monte de gente que a gente traz, que a gente promove palestra, evento, atividade. E também, ao mesmo tempo, porque eu fui criado dentro de uma linha tradicional tântrica do sul da Índia, não tive não fui criado nos moldes, pelo menos dentro da minha casa, melhor dizendo, né? Nos moldes judaico-cristão, só tive essa influência socialmente, vou dizer dessa forma, porque não tem como não ter influência, obviamente. Uhum. Então, esse assunto todo ele surge por esse interesse mútuo, né? Porque não só ter o instituto como uma profissão, eu também acabei gostando por causa de fazer parte dessa tradição e estar estudando há tanto tempo. E agora surgiu essa oportunidade de trazer para o português essa trilogia, que são esses 3 livros que são atrás de mim aqui já é a capa nova, ó, que é Opa! a trilogia Agora, que foi escrita pelo meu professor, Dr. Robert Svoboda. E essa trilogia é muito legal e eu tô assim encabeçando isso, eu tenho outras pessoas também, mas eu tô Uhum. encabeçando divulgar essa literatura porque essa literatura, ela traz uma visão dos agoras que talvez por ele tanto ser exotizado, porque ele Uhum. foi, né, infelizmente, Sim. como muitas coisas são, ele foi exotizado e muita gente não tem a menor ideia do que é ser um agora no final das contas, principalmente quando a gente fala de mão esquerda, de coisas ligadas a crematório, coisas ligadas à morte, ligado à magia sexual, entre aspas. Eu vou colocar tudo entre aspas aqui, obviamente, porque é um Sim, papo, né? sim. Então, eu acho muito interessante. E aí, junto com a editora Pecestus, oxe, tá difícil. Palimpsestos. Cestos, exata. Abraço para a galera Palimpsestos. Exato. E aí veio essa oportunidade de traduzir para o português, fazendo crowdfunding, né? Fazendo toda essa campanha que a gente está atrás, já passamos de 50%. A gente sabe que, ao mesmo tempo, é uma literatura que vai trazer estranheza para um determinado público no Brasil, como já trouxe Uhum. lá atrás. Gente, eu Uhum. sou da época de pegar livro de yoga da década de 60, 70, que era o que a gente tinha, e eles colocavam os cultos da mão esquerda como se fossem. É que eu não vou colocar a palavra demonizar porque também tá errado, né? Então, Sim, a gente sim. não pode colocar, mas colocava como se fosse os párias da sociedade, Os coisas, errados. né, os errados, né? E colocando Sim, sempre com essa palavra magia negra junto, né? uhum. Demonizando, né? Colocando a palavra demônio, que eu sei, eu tenho total conhecimento que não tem absolutamente nada a ver.
E eu achei muito legal trazer esse livro, porque esse livro, você sabe que foi muito sem querer que ele caiu na minha mão. Eu conheci o Uhum. Dr. Robert Svoboda, que é o autor do livro, por causa do Ayurveda. Eu tenho a minha formação, digamos assim, onde eu ganho meu dinheirinho, né, no meu dia a Aham. dia, eu atendo, dou aula, escrevo, é o Ayurveda. Mesmo eu tendo sendo criado dentro de uma tradição, etc., foi o Ayurveda que deu o meu pichulezinho para entrar todo mês ali, ganhar minha grana, etc e tal. E o Dr. Robert Svoboda, para quem não sabe, ele é o primeiro não indiano a se formar numa faculdade de Ayurveda na Índia, no começo da década de 70. E foi assim que ele conheceu o Agori Vimalananda, que foi o professor dele. Então, é, Opa! foi assim que ele. Foi bem interessante, foi assim que ele conheceu e fez todo ali o livro dele, né? A trilogia, na verdade, ele conta como foi a experiência dele com o professor dele. Não é um livro, obviamente, que você vai ver assim os detalhes de como ser um agora ou Uhum. outras coisas assim. Não, isso não vai acontecer, tá? E isso é muito raro acontecer, na verdade. Então é um livro bem bacana, essa trilogia, porque ele desmistifica também esse personagem que foi criado em cima do Agora, que as pessoas já esperam. Um Agora, uma pessoa de dread, pelada, Coberta de pó, de cheio de pó de cinzas. cinza, com um monte Yes. de caveiras penduradas. Sim. E o Dr. Robert Svoboda, no livro, ele mostra que, na verdade, o professor dele tinha família e vivia normalmente. Ele conta o dia a dia do lado do professor dele, ele fazia coisas do nosso dia a dia, como se fosse qualquer outro ser Sim. humano. E para mim foi muito legal quando eu conheci o Dr. Robert Svoboda. Eu conheci primeiro ele pelo livro Prakriti, que é o best-seller dele, que é um livro sobre Ayurveda. É o maior Hum. best-seller dele, né? Que é o que mais foi vendido mais de 500 mil no mundo inteiro por causa da língua inglesa. Foi editado na Índia, gente. Toda vez que a gente fala de Índia, eu sempre lembro, a Índia é o país mais populoso do mundo. Então a gente não. Os números, quando fala dentro de Índia e dentro de China, eles são muitos mais zeros do que a gente entende. Então, Exato, exato. a gente precisa levar nossa mente para lá e tentar entender que é difícil. É muito difícil, né? Uhum. Então a gente tem que lembrar, por exemplo, um dos maiores festivais religiosos no Brasil, que é aquele no, em Belém do Pará, esqueci o nome, cristão, que acho que é o maior número de pessoas, que é 3 milhões, 3 milhões e meio de pessoas. Uhum. Vamos dizer assim, num festival indiano isso é um dia normal. Os Sim. dias tópicos vão chegar a 45, 50 milhões. Então para a gente ter uma noção de números, tá, gente? Porque é muita coisa. E aí, quando eu conheci o Dr. Robert, eu comecei a me aproximar dele, obviamente, e já pirando nas ideias de agora, etc., foi só um caminho de percorrer aquilo ali. E hoje a gente está podendo trazer para a língua portuguesa essa trilogia, que Uhum. eu vou ser um dos, junto com a tradução, etc., eu estou fazendo a revisão técnica do livro, eu acho isso muito importante, a gente está falando. O Dr. Robert Svoboda está acompanhando a gente em todo o passo a passo. Isso é muito importante eu deixar claro para Bacana. todo mundo, porque a gente está indo ali fazendo esse crowdfunding e está indo bem, está indo bem. Né, a gente agora está fazendo essas palestras, apresentando mais o que é o projeto, apresentando o que são os agoras, agores. Muita gente Uhum. tem dúvida. Aproveite, fique à vontade, pode perguntar, e eu estou sempre à disposição Então, aqui. então vamos começar assim. Eu vou te dar a minha visão, começando do básico. Bora lá. Vou fingir que cheguei agora na sala, tenho alguma noção, algumas coisas que eu li na Morte Súbita e tudo mais. Então, vamos começar. O Tantra é aquela, vamos dizer, não é exatamente uma prática, uma filosofia hindu, onde os sentidos não são negados, né? Então, eu Sim, uso os sentidos para chegar no divino. isso. Quando a gente fala de mão direita e mão esquerda, a mão direita geralmente é ortodoxa, que vai seguir os preceitos, etc. E a Uhum, mão esquerda é aquela que trabalha com os tabus. A mão esquerda, então, ela pega tudo que pode ser considerado tabu, morte, sexo, são os dois principais, mas mortificação, asceticismo e tudo mais. E a uhum, pessoa busca isso de uma maneira.
um pai cristão olharia isso e falaria: é um revoltado, é um desgraçado que está fazendo isso para chamar atenção. Mas dentro do Tantra, isso é uma forma de você buscar a tua iluminação Uhum. através dos sentidos, usando os tabus. E aí, como é que os agores se encaixam nisso? Aí que tá vamos lá, tem várias questões aí para a gente conversar, né? Então Uhum, vamos lá do início. Primeiro eu queria explicar para vocês que eu não sou um Agori, eu sempre deixo isso bem claro, tá? Eu sou um uhum, estudante, não de Agori. Eu sou um estudante de cultura hindu, eu me coloquei nessa posição. Vou para a Índia, já fui dezenas de vezes, voltei agora no mês de fevereiro, eu estava lá, vou para esse ano de novo. E eu me jogo nessa situação, porque na Índia a gente costuma dizer que você tem três caminhos para aprender alguma coisa. Um, uhum. colar numa escola, quando existe escola de alguma coisa. Sim, Dois, colar em alguém que vai te aceitar de você ficar no pé dessa pessoa e ela vai te apresentando os caminhos, porque a Índia ainda funciona nesse esquema, tá? E funciona mesmo. Você vai para uma cidade, o teu amigo te manda, o cara vai te pegar, você dorme na casa da pessoa e você conhece o fulano, conhece a família dele, é assim mesmo que funciona até hoje. E o uhum, terceiro é você ir nos grandes festivais ou nos locais sagrados e ir atrás, sabe? Sem medo e sem. Não tem o que fazer, sem medo mesmo e vai embora, né? Então vamos sim, lá. Primeiro vamos desmistificar um pouco essa visão do Tantra. Eu gosto bastante de explicar o Tantra de uma forma bem simplória, porque, como eu sou professor de Ayurveda, o Ayurveda é totalmente tântrico. Então, algumas pessoas, uhum, quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Como assim? Uma medicina, um sistema de saúde, ele é tântrico? Sim, porque ele leva em consideração os nossos cinco órgãos sensoriais mais a mente. Então, para uhum, nós, em qualquer linhagem tântrica, toda e qualquer experimentação que nós tenhamos com cinco órgãos sensoriais mais a mente, ela é uma expressão de Brahm ou de Shiva. Então, ela é uma uhum, expressão divina, da mesma forma, não importa o tipo de experiência, que é aí que a gente vai começar a conversar sobre isso. Então, sim, qualquer tipo de experimentação, ela te ensina alguma coisa. certo. E aí, dentro da sociedade hindu como um todo, quando eu falo hindu, gente, a gente pode chamar de vários nomes aqui, tá? Hindu eu sei que é o nome que os persas deram para aquela região toda. A gente pode chamar de Bharata, a gente pode chamar de vários nomes que ao longo dos séculos e décadas foram dados para a Índia. Vou chamar de hindu aqui, o indiano, porque é mais Uhum, popular para a gente se comunicar aqui, tá bom? hum, Então, voltando lá então. Então, para nós, dentro dos tantras, qualquer experimentação ela vai ser de um aprendizado. E dentro das tradições, muitas pessoas agora vão até descobrir isso, porque muita gente não tem ideia. Uma das possibilidades dessa divisão de mão esquerda e mão direita, o lado direito ou lado esquerdo, preciso lembrar também que tem algumas escolas na Índia tradicionais que elas, em vez de falar mão direita e mão esquerda, eles falam caminho do norte e caminho do sul. Então uhum, é interessante porque a gente vai vendo coisas muito parecidas e vão mudando as nomenclaturas. A possível e a mais provável criação dessas duas linhas, que na verdade não são duas linhas, por favor, não interpretem dessa forma, porque é tudo que o Agora, né, o shivaísmo, não quer que essa dualidade, às vezes a gente fica criando todo momento, que não é a sim, ideia deles, é justamente o contrário. Mas porque, para quem não conhece, eu vou explicar. Quando você entra num templo védico, hindu, tradicional, sempre é o nosso lado direito que a gente dá para o centro do templo. Porque uhum, acredita-se que o lado direito do nosso corpo é o lado da espiritualidade. É assim que eles enxergam. Então você nunca. Tirando alguns templos agoras e outros, você sim, dá o lado esquerdo para o centro, mas em número da Índia, é a minoria da minoria da minoria dos templos que você vai fazer isso. E o lado uhum, esquerdo significa o quê? O lado mundano. A vida, sim, vida social, a vida que a gente tem, né? A vida que você vai levar, a vida mundana, né? Então, isso é uma das possibilidades maiores que diz alguns historiadores, o próprio Dr. Robert Svoboda, ele coloca isso como uma possibilidade também, mas é muito antigo, né? Então, uhum, fica difícil a gente ter uma relação própria mesmo, mas tem uma lógica nisso. E em várias outras tradições, como eu disse, existe o caminho do norte e do sul, que se você for analisar é muito parecido. O caminho do norte é o caminho da espiritualidade, e o caminho do sul
é o caminho da vida mundana, onde você vai gerar o seu sadhana, que é a sua rotina espiritual, dentro de uma família, ou se você optar por não ter família, não importa. Mas uma vida mundana, ou você vai optar por ter um caminho do norte, que é por uma vida totalmente dedicada à espiritualidade. Isso é muito importante a gente explicar, porque esse lado do caminho da mão esquerda, eu sei que tem o lado do caminho da mão esquerda com outras visões, que foi para o cristianismo, dentro da Europa, Oriente Médio e outras visões. Eu não estou falando disso, eu estou falando dentro do conceito hindu, védico, tântrico, etc. Ótimo. Porque mesmo tendo nascido, eu entendendo o que nasce na Índia, essa ideia, depois quando ele se desenvolve em outras culturas, aí tem envolvimento de outras culturas, terceiras, quartuplas, quintas, que aí eles vão existir outros significados para isso, né? Então, eu acho muito importante deixar claro isso. Mas esse conceito da mão esquerda, ele também teve, a gente não pode esquecer, que quando os primeiros livros de Tantra começam a ser traduzidos para o inglês e chega principalmente na Inglaterra, o que a Inglaterra estava vivendo, gente? Vamos lá. Para quem não lembra, vamos tentar lembrar de data. Eu tenho até anotadinho para a gente não esquecer. Ó. Os ingleses, eles assumem a Índia como colonos, o Raj britânico, em 1757. Em 1858 até... Não, desculpa, 1858 até 1947. Para quem não lembra, era a Rainha Vitória na Inglaterra nesse momento, que é o quê? A época vitoriana, por isso que se chama dessa forma. Então, a gente precisa lembrar também que momento o planeta passava quando os primeiros textos começaram a ser traduzidos, que ali, do senhor John Offrey, acho que é o nome dele esse, que tem lá a Serpente da Kundalini, tem uma série de livros que hoje vocês encontram esses livros todos em PDF, até traduzidos em português, tem inglês. Arthur Avalon, se eu não me engano o nome dele, acho que era um codinome, depois ele muda o nome. Esse é um autor muito famoso também, para quem não conhece. Então a gente precisa lembrar também a época que isso começa a ser distribuído e o que as pessoas falavam. Então aqui no Brasil, por exemplo, eu conheci a gente, professor de yoga, que falava que o caminho da mão esquerda era a Umbanda. Então, porque dentro da limitação e do conhecimento daquela pessoa, a gente precisa lembrar disso, ele enxergava como isso, porque era o preconceito, era a forma que chegava até ele e era como ele enxergava aquilo ali. Claro que para quem estudava, fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tá dentro da mentalidade daquela pessoa, a gente fala, ok, você entendeu dentro da sua crendice aí, se você realmente acredita. E aí você tem muito do cristianismo, como a gente sabe disso, né, influenciando. Quando eu falo cristianismo, melhor dizendo, as igrejas, para ser melhor colocado, né, influenciando também isso, porque a gente sabe também que o início dessas escolas aqui na América do Sul e também dessas escolas de yoga, escolas místicas, esotéricas, etc., o cristianismo influenciou muito, né? E diversas outras ramos, como a teosofia, que também influenciou em muitas traduções, errôneas ou não, é uma outra discussão, mas é aí onde entra a teosofia, que foi uma grande divulgadora de vários desses conhecimentos e muitas vezes de traduções horrorosas, com muitas traduções que são usadas até hoje, de ser tão boas. Sim. Mas isso acontece, gente. A gente tem que levar em consideração e entender que é totalmente normal. Então, pro agora... Caminho da mão esquerda nada mais é do que ele viver a vida. Né? Não é nada mais do que ele viver a vida. Isso que eu ouço, que eu ouvi de alguns e ouço até hoje, assim, Eric, é só viver a vida. É viver a vida sem maiar, que é sem a ilusão. Que é todo o Tantra que está por detrás dos agoras, que são toda a parte filosófica, é essa. Através de austeridades e práticas, e aí você vai ter o sistema agora, né, o sadhana agora, que ele é bem fechado, é passado só de discípulo, de guru-discípulo, né, como eles colocam, né, ainda no formato guru parampara. A gente encontra pouquíssima coisa sobre agora e sadhana. Muito cuidado com o que vocês acharem, porque a gente não tem assim, um conhecimento se aquilo ali é verdadeiro, não é, se aquilo ali tem realmente... uma passagem de guru-discípulo. Hoje existe até igrejas, templos, locais que estão se organizando para não perder esse conhecimento. É legal por um lado, tem as suas
né, pontos aí que a gente pode falar também, mas é muito importante lembrar disso. Então, para eles, a mão esquerda, que é tanto chamada, é só viver a vida sem maiar, sem ilusão, né, e de forma plena, sem medo. Esse é o grande ponto. Mas lembrem de uma coisa, quando eles colocam que eles são o contrário à sociedade, a gente precisa levar em consideração momento, local e circunstância. O Sim. agora que tinha nessa época dos ingleses não é o mesmo agora que a gente tem hoje. Tem agora, a sociedade da época era completamente diferente, inclusive o governo e as pessoas que se beneficiavam ou não disso, né? É. Porque o agora Então, ele sempre vai tentar ser o terrífico, né? Então, através do medo, muitas vezes ele te ensinar algo. Quer ver? Vou te contar uma coisa. Uma vez eu tava. Não sei se vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Badrinath. Badrinath fica no Himalaia. Já tive lá uhum, 4 vezes. E eu tava uma vez com um amigo meu indiano, ele falou: Ó, tem um agora que a gente precisa conhecer, tal, 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 tal. Quando eu cheguei perto da gruta que ele morava, ele ficava jogando cocô na gente. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele pelado, ele estava durante o verão, ele pegava cocô dele mesmo, seco, e jogava na gente. Esse meu amigo indiano falou assim: Você não tem medo, né? Eu falei: Não. A gente ficou parado de uma distância que o cocô não pegava na gente. Aí depois sim. de alguns minutos ele xingava, cuspia no chão, falava um monte de coisa. Passou alguns minutos, parecia uma outra pessoa que saiu da gruta. Olá, tudo bem? Falando inglês. Pode entrar, gente. Falei, como É um assim? filtro, né? É. Muito E aí eu bom. perguntei para esse amigo meu, ele falou, porque o pessoal tem medo, eles não têm muita paciência. Aí eu comecei a rir, porque eu falei, pô, dá pra entendê-los até, né? Porque, para quem Sim, nunca foi pra Índia, eles se tornam pessoas extremamente fotografadas. Hoje em dia, com Instagram, essas coisas todas, fica todo mundo fotografando. Quem em cima é um pouco de encheção de saco também, né? sim. Porque eles estão vivendo a vida deles ali, de boa. E alguns tiram um tostão em cima disso também, a gente não pode negar. É a vida mundana, você precisa É, comprar um pãozinho, pagar as contas. Cara, essa visão que eles têm de macabro, e a gente já mergulha nessa visão, sim. macabro extremo, é uma coisa que os indianos, os hindus, como você disse, compartilham, ou isso é uma coisa mais aqui do Ocidente que vê como exotismo e aquela coisa sinistra, meio primitiva, olha só esse povo esquisito. Tem os dois lados na Índia. Vamos começar pela Índia. Tem os dois lados. Você tem Uhum, ainda um povo, uma grande parcela da população que olha esses sadhus, esses agores e até aquelas pessoas que a gente chama de fakir, que eu acho que é conhecido por muitas uhum, pessoas, porque eles existem realmente, em vários festivais a gente enxerga eles e tudo. Enxerga essas pessoas como grandes seres, mas não como mestres divinos. Isso não existe, tá? Isso é uma conotação ocidental. Aí a gente põe pro Ocidente, que eu digo fora da Índia, né? Porque a uhum. África tem uma série de continentes que a gente nunca engloba o Ocidente, né? A gente tem que englobar também. É, e tem um pessoal que foi muito influenciado pelos britânicos e diversas outras crendices populares que coloca eles como demônios, visões assim mesmo, tá, gente? Literalmente, Bruxos, bicho-papão da Índia, bicho-papão, né? monstro. E aí começa as crendices populares e os mitos a crescerem, que tem muitos em nome deles, como desde eles serem comerem carne humana até eles transarem, fazerem sexo com cadáveres. Vamos com muita calma nessa hora. É Sim, como o sim. Dr. Roberts Vovô da mesmo brinco, ele fala: olha, pode até ter existido, mas as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando, as práticas vão mudando. E também existe uma outra questão, gente, em relação a isso. Veja, eu não estou negando, tá? Porque existe nas Uhum. literaturas, está sendo falado ali. Mas a gente também, quando a gente vai conhecendo, a gente vai vendo que eles vão mudando conforme o momento, local e circunstância. O que está acontecendo ao nosso redor? Os agoras, os tântricos em gerais, eles são muito adaptáveis a essa relação. E é uma lição tântrica a gente não ficar parado no tempo. É justamente o contrário, né? Kala Ah, Bhairav, que é o grande pode nome. até me corrigir, mas Oi. se eu não me engano, até Buda passou uma época procurando campos de mortos e depois Sim, pastando que nem boi e é. etc. para tentar achar o caminho. E o pessoal fala Buda iluminado, ninguém lembra que dormia abraçado com cadáver também. Você tem uma coisa que pode ser dentro da prática do indivíduo, mas durante todo o desenvolvimento do grupo, as ideias vêm e vão, você não é algo fixo, né? Não, não.
Eu tava falando, ó, pra você ter uma ideia, uma das maiores deidades pro Agora é o Kala Bhairav, que é uma da forma de Uhum, Shiva, né? E olha o nome, Kala Bhairav. Bhairav é a forma mais irada do Senhor Shiva, e Kala é o próprio tempo. uhum. Então, todo o jogo dele está nisso, é não perder tempo na vida com coisas que não vão te acrescentar absolutamente nada. E literalmente é assim mesmo quando a gente vai conhecendo. Tipo, eu não tenho interesse nesse assunto, vira as costas e deixa você falando sozinho. Porque Aham. eles entendem que o tempo cala, né? Kala, para quem não sabe, é a origem da palavra Kali. Kali, a deusa, né? A negra, né? Kali Uhum. significa negra. Então é o mesmo a origem da palavra, né? Então é Kala, é o tempo, né? Por isso que ela é tão maravilhosa, porque ela é o próprio tempo. E eles também entram nesse mesma questão do tempo. Então é muito importante viver isso, não desperdiçar o nosso tempo com coisas que não acrescentam em nada. Literalmente é isso. E como eles, assim, a gente viu quais são a ideia deles serem temidos e da Ah, figura. sim. Agora, como é que, qual é a história deles quando eles começaram? Como vem essa prática? Como eles viraram o bicho-papão? Vamos lá. Tem algumas histórias que a gente pode contar aqui para vocês, tá? Então vamos Uhum, lá. Uma das histórias é que eles seriam, né, descendentes diretamente, a uhum. tradição, né, ela foi criada diretamente por... Ai, esqueci o nome dele, gente. O, peraí, o Datatreya. Datateia? Datatreya, é. Datateia. Era isso que eu E, ia colocar, é. Então, é muito importante eu falar isso para vocês. Datatreya, ele teria sido uma reencarnação da Trimurti, Brahma, Shiva e Vishnu. Então, uhum, Datatreya vai aparecer tanto nas literaturas shivaístas quanto em literaturas Vaishnavas também. Vaishnava, para quem não se recorda, eu sei que tem muitas palavras em sânscrito, eu gosto sempre de uhum. traduzir, é os adoradores do Senhor Krishna, conhecidos popularmente como Hare Krishnas, mas por favor, não é só os Hare Krishnas que são Vaishnavas, tem Vaishnavas que cultuam Shiva, tem Sim, agoras Vaishnavas, é onde que eu vou chegar aqui. Daqui um pouquinho a gente vai falar disso. sim. É muito estranho, mas existe. Mas vamos lá. Então existem duas linhas, que os agoras seriam a própria descendência direto dele. Então Uhum. isso é uma visão que tem gente que acredita, tem gente que fala que não faz sentido, porque seria muito antigo. Eu até pouco tempo atrás eu coloquei, né? Existem alguns relatos num vídeo que os Agores viriam direto do Sr. Shiva, porque Datatreya, na visão deles, é o próprio Sr. Shiva, é o primeiro yogi, etc. E muita gente falou, não, mas ele veio só a partir do momento que houve uma espécie de uma reformulação. Veja, gente, vamos lá. Reformulações, ela vai acontecer durante várias vezes ao longo dos séculos. Por exemplo, o Sim. grande renovador do hinduísmo foi Shri Shankaracharya. Ele foi um grande renovador. E ele é considerado assim, porque ele é logo depois do Siddhartha Gautama Buda, e a Índia praticamente ela se torna budista depois de Siddhartha Gautama e tudo mais. É a era budista da Índia. E aí vem Shankaracharya para fazer uma renovação. Então existiu um Baba. Baba é irmão, tá? É um nome que é dado assim como Uhum. irmão, é um título assim chamado Kinaharam, que ele foi o grande renovador dos agoras. Ele pega, baseado num sistema que já existia na Índia, que era dos Kapalikas. Kapalika Uhum. significa aquele que possui crânios na sua mão, que aí é onde vem a Sim. explicação. Eu vou chegar até aí. Então Vamos acredita-se lá. que ele, no século 17, ele teria mais ou menos vivido ali 1601, 602. Eles falam, porque não tem uma precisão, mas marque um pouco essas datas para vocês entenderem aonde eu vou chegar. E ele teria renovado os agoras, né, essa linhagem de agoras, porque acredita-se que ele tenha recebido os ensinamentos diretamente de Datatreya, quer dizer, diretamente do Senhor Vishnu. Até aí a gente Uhum. consegue entender essas duas linhas, né? E aonde Sim. vem essa parte terrífica dos agoras? Vamos lá. Começa com a própria origem deles nessa renovação dos capalicas, que tem várias traduções para capalicas, né? As pessoas com Uhum. crânios, as pessoas que carregam crânios,
Que as vestem pessoas crânios, que né? vestem crânios, exatamente. Mas aí a gente tem duas visões em relação a isso. Vamos lá, a gente precisa entender. Uma é a questão estética da época. Por incrível que pareça, a gente Uhum. tem que falar sobre isso. A gente está falando de 1600, 1000 e alguma coisa, aonde guerreiros era comum cortarem cabeças na Índia. Pesquisem aí. Existe até hoje. Eu estou preparando até um vídeo para soltar, que é a última aldeia que ainda são cortadores de cabeça na Índia. Opa! É, então existe até hoje algumas místicas em cima disso, porque era comum se cortar cabeças e usar o tridente. O tridente, para quem não sabe, o tridente era uma arma de luta mesmo. Não aqueles todos Uhum. desenhados, etc. As artes Sim, marciais indianas, elas têm várias armas que elas são utilizadas, né? O Kalaripayato, por exemplo, que é uma arte marcial do sul da Índia, eles usam espadas longas, parece uns negócios compridos, parecendo num chaco. Usa também aquelas massas, não, esqueci o outro. Enfim, e aí acredita-se também que possa ter influenciado, porque, gente, principalmente na época de 1600 aproximadamente, é quando os mongóis, para quem não se recorda, os Khans na Ásia, sim. eles estão grande parte da Índia também. Então, para quem não sabe, muitos dos guerreiros que protegiam muitos ashrams, muitos centros, eram os babas e muitos deles lutavam de tridente. Uhum. Então existe as lendas, por isso que eu ponho estética da época, porque a estética fazia Uhum. as pessoas. Gente, era o que acontecia, cortava cabeças e colocava em volta da. Como chamava? Do castelo, não sei. A gente tem Das Vlad. muralhas e tudo mais, sim. Exato, a gente tem Vlad, o empalador, que é a história, uma das histórias dele era que ele empalava os seus, digamos assim, que ele não concordava no caminho para chegar Exato, até o castelo dele, né? Uma sim, das histórias, né? Então, infelizmente era uma prática comum. A gente fala infelizmente porque a gente não quer que ninguém passe por isso, obviamente. Então tem sim. essa questão e tem a questão dos capalicas também de usarem os ossos dos corpos, os seus mestres e até de antepassados, como formas ritualísticas. Mas Uhum. isso não era exclusivo dos capalicas. É uma coisa que eu Não, gosto é, sempre de lembrar. Os capalicas acabam influenciando também o que a gente chama de Nepal e Tibete hoje. sim. Eles acabam influenciando outras ordens monásticas na Índia também, que se utilizam como uma forma da energia do antepassado ele ficar com você. E para vocês até conhecerem, até na tradição que eu sigo, não se usa não se usa ossos, mas se usa yantras de metais que são passados de geração em geração com o mesmo propósito. Então você vê, a Hum, ideia de você passar um objeto ritualístico para o seu sucessor, assim como é visto, é uma prática comum na Índia. E aí a gente precisa lembrar de épocas longínquas, aonde a prática era feita totalmente anímica, e as sim. formas que foram se desenvolvendo as tradições. Por quê? O que são essas tradições de fazer com yantra, fazer com carne humana, fazer com pedaços de um ser humano, ou fazer com yantra, ou fazer com uma estátua? São as formas que aquela população, naquele momento da humanidade, tem como se identificar com aquele ritual. Uhum. É assim que a gente vê dentro do Tantra. O ritual ele é Sim. feito de acordo como você se identifica com ele. Por isso que dentro do Tantra você vai encontrar rituais que você só canta mantra e você vai ter rituais que usam até carne animal, carne de peixe, álcool e outras coisas mais. Então a gente vai e até substâncias que a gente colocaria hoje como alucinógenas, enteógenas, a gente pode aí discutir um pouco sobre isso também. Então você vai ver que para eles, pro agora, não existe o que tá o caminho certo, existe a sua experimentação. Sim. Através daquele ritual, o que você vai fazer por ele e ali, a partir dali você vai ter a sua experimentação de vida. O que é muito difícil às vezes para as pessoas, porque a gente quer, né? Mas como foi? Eu falo, mas tudo que eu explicar para você não vai fazer sentido, porque para você vai ser Porque é diferente. completamente meu, foi o que eu vi, o que eu caminhei, né? Exatamente. Agora, a gente tem sempre a visão de que essas práticas buscam a iluminação, todos nós ficarmos iluminados.
O objetivo disso é mais a gente buscar iluminação, mais a gente conseguir viver em harmonia e seguir em frente. Oi? Quando a gente fala de Aí práticas cortou. tântricas e tudo mais, Aham. a maioria das pessoas talvez tenham a ideia de que, nossa, eu estou praticando budismo, eu estou praticando hinduísmo, eu estou praticando tantra, o objetivo é buscar iluminação. Isso acontece? Todo mundo quer virar um iluminado na Índia ou as práticas são para buscar harmonia com o dia a dia e tudo mais? Isso tá num dos livros, num dos capítulos, o Robert pergunta pro professor dele, afinal de contas, qual era o objetivo de ser um agora. E ele Aham. pergunta justamente dessa questão, de alcançar a iluminação e tal. Aí o Vimalananda responde para ele, o seu objetivo é só ser um bom ser humano. Porque isso é uma coisa que eu fui reparando também. É muito mais objetivo. Sim. A gente tem uma tendência sempre a complicar a nossa mente, sabe? Sempre a Hum. gerar uma complicação. E os agoras que eu já tive contato, etc., eles são muito objetivos, muito simples na hora de explicar. Por exemplo, quando eu convidei o próprio Dr. Robert Svoboda, autor do livro, convidei para ele lá atrás, né, quando ele veio para o Brasil, a primeira vez em 2005, depois ele veio em 2010. E aí ele vem quase todo ano para o Brasil, ele adora o Brasil. Um dos Uhum. lugares que eu virei para ele e falei assim, um dia eu virei para ele e falei assim, o que mais você gostaria de fazer no Brasil? A resposta dele, passar uma temporada numa aldeia no meio da Amazônia. Porque a visão deles é isso, né? É ver o mundo de uma forma outra, sempre além Sim. dessa sociedade, sempre além da sociedade. Eles sempre fazem questão Uhum. de quebrar o vínculo social e viver na sociedade ao mesmo tempo. Aí que tá o grande barato da história, que é o que ele conta no livro. A gente tem uma ideia do agora, que é o que a gente vê na internet, com um capa, né, que a gente chama, que é um pedaço do crânio na mão, fazendo Sim. ritual, lá fumando a sua ganja, cantando um monte de coisa, é meio sujo, parece, né, uma pessoa meio Sim. desgranhenta ali. E no livro ele conta justamente o contrário, que o professor dele, o mentor dele, vivia normalmente, tinha família, ele não conta o nome do professor, com medo até, olha só que interessante. Mas ele conta toda a experiência dele que ele teve com o professor. O professor dele tomava álcool e jogava no cavalo. Não tô falando isso para vocês fazerem isso, só tô dando um exemplo como era uma Sim. pessoa Sim. comum como qualquer outra. E ele fazia questão de mostrar isso para as pessoas que estudavam com ele. Esse é um ponto interessante também. Uhum. A Desmistificar visão, aquilo. porque a visão que a gente tem quando fala que são as setas e tudo mais, ainda é aquela antiga de não toma banho, de se lambuza de cinza de crematório e passa o ano todo com aquela cinza, que não come, que vive ainda num estado primal, como a gente falou, comendo carne humana, sexo com cadáveres. Eu imagino que isso aconteça hoje e não seja exclusividade deles também, né? Tem um bando de gente que deve fazer, mas, enfim, hoje os agora, então, a grande maioria, como você disse, quando a gente fala maioria e minoria na Índia, é em outra escala, né? De Mas, numeral, né? exato. A grande maioria dos agora, hoje, seriam mais para esse lado, ou você ainda tem aquele que é o solitário do deserto, que é o pessoal que vive em comunidade? É muito difícil saber, porque os que vivem em sociedade você não sabe que são. Porque Sim, isso é uma coisa muito interessante. Não existe, no caso dos agores, não existe uma marca. Mesmo ele estando com uma caveira na mão, não quer dizer que ele é um agore. Porque sim. muitos usam caveira e são de outras tradições. Então a gente não pode esquecer disso. Então muitas vezes a gente não vai saber realmente, sabe? Por isso que não tem o um número. Tem algumas organizações, tanto no norte da Índia, através dos natas também, para quem não sabe, os natas eles surgem da mesma árvore genealógica de Dattatreya, etc. Os natas, para quem não sabe, são os criadores do Hatha Yoga, né, o Hatha Yoga de Uhum. verdade, tá, gente? Não o Hatha Yoga que foi criado no Brasil ali para curar enfermos, etc. A gente tá falando práticas tântricas de verdade, baseada no yoga de verdade, etc. Uhum. Então, eles estão se mexendo muito os natas para se organizar no mundo, né, preservar a literatura, etc. E eu tô vendo muito de agora indo do mesmo balaio, assim, mesmo caminho. Não, não é negativo, Uhum. e eu não vejo isso como negativo.
Mas é aquela velha história, né? Surge uma igreja Agori nos Estados Unidos, surge umas Uhum, coisas assim que a gente vai começar a ver acontecer, isso é natural sim. acontecer. Mas assim, o que vive na sociedade é muito difícil saber. Os outros que vivem ainda fora da sociedade, entre aspas, a gente encontra nos grandes festivais. Por exemplo, Uhum, agora aconteceu, tem o Holi, que é o Festival das Cores. Não sei se vocês já uhum, ouviram falar, que é a entrada da primavera no hemisfério norte, tá? Para quem não sabe. Holi, Festival das Cores, entrada da primavera. O que a gente tem na Europa na entrada da primavera? Beltane, uhum. que é o quê? Um monte de fita colorida também. Olha só que coisa, eu adoro fazer essa. Você vai vendo que os povos eles vão trabalhando de forma muito parecida, né? Exato, E exato. eu acho isso muito bonito, na verdade. Então, voltando aqui. Então, por exemplo, 2 dias antes do Holi, existe o Masham Holi. Masham significa local de cremação. Então, é o Holi dos Agoras, é um Holi cinza. Uhum. Eles pegam as cinzas dos rituais e das piras funerárias e eles começam, em vez de jogar cores, eles ficam jogando as A cinzas cinza. para cima. Então é um outro festival. Então a gente vai encontrar eles nesses festivais, em locais específicos ou em locais sagrados, como por exemplo, Kedarnath, que eu já tive 3 vezes, Uhum. Badrinath, Gangotri, Yamunotri, algumas outras cidades sagradas, o próprio Kashi, que é Varanasi. Então tem locais específicos que a gente consegue visualizar, conversar, mas é aquela velha história. Na maioria das vezes eu consegui conversar porque o fulano indicou, o ciclano que eu vim com ele. E mesmo assim, gente, tem vezes que você chega, o cara olha pra sua cara e fala tchau. Nem fala nada, ele vira as costas e vai embora. Sim. E assim, eu conheço inúmeras pessoas que fizeram isso que eu continuo fazendo, estudando, indo lá, pesquisando, e todos eles falam a mesma experiência, Eric, isso é a coisa mais comum. Vai se acostumando e vai indo. Quando eu tô com o Dr. Robert é diferente. Porque ali você tá com uma pessoa que. Porque eles têm a forma de conversar entre eles, etc e tal. Tem. Igual dentro da minha linhagem que eu faço parte, você tem. Não é códigos, tá, gente? Mas você tem, por exemplo, no sadhana seu, você tem ali os mantras que você usa, a forma de fazer o sadhana, e você Sim. reconhece a pessoa conversando. Eles têm a mesma coisa. Então tem coisas internas que a gente realmente não vai conhecer. E eu sempre falo, cuidado com a internet da vez aí, né? A Sim. gente estava falando de internet antes de começar, a gente é das antigas da internet, da década de 90, a gente viu tudo isso se construir literalmente. Sim. Quantas coisas eu não vi assim, livro novo na internet, a gente ia lá, pegava o livro e a tradução era horrorosa, aquilo não era real, depois a gente vai descobrir a realidade, isso vai acontecer sempre, gente, e agora com a IA vai acontecer mais ainda, e a gente precisa saber filtrar, é aprender a filtrar, gente, é estudar e aprender a filtrar, não tem outra coisa para fazer. E no que um Agore se diferencia, vamos dizer, das outras filosofias e tal? A pessoa ela acorda um dia, quero ser Agore, ou ele conhece e sente um alinhamento com a filosofia, mas ele não sabe o que é direito. Qual é a filosofia Agore? O que difere um Agore dos outros? A ideia do Agori é ele se desprender de tudo que aprisiona ele nesse mundo, que é o que a gente Hum, chama de moksha, né? Então é você. Moksha não é só morrer, perfeito? Moksha é também você se desprender, fazer uma morte em vida daquilo que te aprisiona. Dentro do uhum, Ayurveda, da medicina dos Vedas, coloca que você só consegue saúde quando você gera moksha naquilo que te causa doenças. Na, sim. na visão na visão Agori é a mesma coisa, só que é para a vida. É muito mais. Então, eles têm o próprio sistema de medicina também, que a gente pode até falar um pouquinho com uma visão bem interessante para ser falado. Mas a visão deles é que você se desprenda de tudo aquilo que te aprisione, principalmente o conceito dual, que para Hum, eles bate muito nessa tecla porque eles ficam é uma coisa muito normal, né? Eles têm até um dizer que eles falam, né? Tudo é Shiva, tudo vem de Shiva, alguma coisa assim, né? uhum, Tudo é Shiva, né? Tá tudo em volta de nós. É que nos Vedas eles falam Sarvam Tatkavidam Brahm, Sarvam Brahma Svavabhadyam, Sarvam Navasyakam, que é tudo vem de Brahm, tudo é Brahma e tudo é necessário, que é mais ou menos a mesma coisa. Brahma e sim. Shiva aqui é só você mudar dependendo da tradição que vai ser falado, tá? Então, Que é o que a gente estava falando no começo, que você estava falando que
Teoricamente existe a mão direita e a esquerda, mas da perspectiva deles, não. Você não tem mais a dualidade. Não, exato. E esse que é o ponto principal, porque hoje você tem agoras que até estão falando mais na entrevista, que chegam ao ponto de falar que nem shivaísta eles são mais. Uhum, Porque eles entendem que eles sacralizam isso, né? Então eles vão uhum. além do shivaísmo. Então é aquele que não tem forma, é o todo. Então eles vão além disso. Isso é muito interessante entender, né? E além do próprio pensamento deles. Então eles Sim. fogem a todo momento dessa questão. Por exemplo, uma vez conversando com um amigo do Robert, assim, informalmente, ele olhou para mim e falou assim: Eric, esse mundo que a gente tá muito doente. As pessoas querem colocar a gente como pessoas iguais. Imagina, eu fui num médico, ele me deu o mesmo remédio que um cara que estava sentado do meu lado. Não existe duas árvores iguais. E ficou parado olhando para mim. Eu falei, gente, o que, que esse homem tá falando do nada? Ele tava filosofando, né? E é um outro grande amigo do Robert que também estuda com os agoras e tudo, mas essa é a ideia deles, né? Na floresta não existe duas árvores iguais. Por que, que a gente faz isso entre nós mesmos? Sim. A gente está sofrendo à toa. Esse é o ensinamento que eles acabam passando. A gente está sofrendo à toa. Porque a gente fica a todo momento querendo se comparar, querendo ser o outro, querendo ter o do outro, enquanto você tem que ter o seu, você tem que viver a sua vida, você tem que fazer a sua vida ser legal para você, sabe? Curtir. E isso que é o que diferencia muito os agoras de outras linhas. O agora, ele não tem medo de saborear a vida. Então eles Uhum. usam 5 elementos, mas a mente a gente volta pro comecinho, para Sim. justamente curtir a vida. Eles não têm o famoso peso da culpa, que foi sendo Sim. criado em muitas tradições indianas que não existiam anteriormente a ida do cristianismo e de Uhum. outras religiões para lá. Isso eu preciso explicar e deixar bem claro, tá? Porque não existia, em muitas tradições que a gente conhece, não existia algumas visões de culpa, pecado, nunca Certo e existiu. errado, moral assim e. Até os dicionários na Índia, a palavra demônio, só para vocês saberem, ela só começa a existir depois que os ingleses entram na Índia. Uhum. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar dos Asuras. Os Asuras nunca são colocados como demônios para nós, eles são os não devas. São os mortais e os imortais. Asuras Sim. são os mortais e devas são os imortais. Sim. Aí quando vai lá e muda tudo, né? Porque é o famoso assim, quer usar a sua própria lente para ler aquele mundo. A gente não consegue, que é o que eu tento fazer com os agoras. É tentar Uhum. entender a lente que eles olham o mundo e tentar explicar isso para as pessoas. Aqui não tá um juízo de valor, né? Eu tô entendendo se aquilo é certo ou errado. Não, eu só quero entender como eles olham o mundo. E isso que entra aí as diversas coisas que meio que chocam a humanidade. Porque imagine o seguinte, gente: a Índia, durante milênios, sempre colocou que assim, as tradições para você evoluir, para você crescer, você tem que cortar o álcool, você tem que cortar a substância, você tem que parar de fazer sexo, você tem que ir para uma gruta ficar lá, não sei o quê. E quando surge outras tradições falando, não, você precisa experienciar tudo isso para entender o que é bom e o que não é para você individualmente, de acordo com o seu dharma, kama, Uhum. é, peraí, deixa eu. Artha, Kama, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Quer dizer, de acordo com o que você veio fazer nessa vida, de acordo com seus prazeres, porque os prazeres, eles fazem parte do corpo físico, então eles precisam ser saciados. Esse é o Uhum. grande ponto que choca muitas vezes as pessoas. E através também de você ter recursos para que isso aconteça. Os Uhum. agora só existem na Índia porque existe uma estrutura social aonde eles pararem, em qualquer lugar na Índia, vão dar comida para eles. Isso a gente chama de Sim. arta, prosperidade. Prosperidade não é só ganhar dinheiro, também pode ser. É uma boa Sim. prosperidade isso. Se ela vai te bancar, você poder ter a sua vida mundana, etc., tá tudo bem também. Mas pro agora, arta para eles é outra coisa. Ter comida todo dia é arta para eles. É uma estrutura para eles conseguirem aprender e, através dos órgãos sensoriais, dos prazeres na vida, vai aprendendo. Porque muita gente acha que todos os agoras, por exemplo, fazem os panchatantras, né? Que são os 5 M's, como são conhecidos, Sim. né? Que Sim. é ritual do vinho, da carne, do sexo, do peixe
Tá faltando um. Eu anotei aqui também, mas eu não sei. Ah, tá aqui, ó. Ah, desculpa. Mádia, vinho ou bebida alcoólica, carne, peixe, grãos tostados e união sexual. Não é. Porque, veja, gente, nos agoras, o que que acontece? Cada ser humano vai desenvolver dentro do seu Dharma, dentro da sua individualidade, como vai ser o seu sadhana. Então, por exemplo, eu conheço vários agores que são vegetarianos. E cai por terra aquela questão deles, todos eles serem carnívoros. Eu conheci, alguns são totalmente vegetarianos. E aí, como que a gente faz, né? Por quê? Porque é isso que eles explicam, Eric, todas as vezes que eu tive contato, etc., e nas minhas leituras. O caminho é individual. Sempre. Mas o crescimento é em sociedade. Sim. Então, eles mesmos falam, Eric, eu não me dou bem com álcool. Por que eu ia trabalhar o álcool, essa substância, fortalecer o meu corpo com essa substância e usar ela como uma forma de alcançar a minha comunicação com o divino? Eu tenho que usar uma substância que não vai me fazer mal. Por isso que a gente vai ver agora, desde usando álcool, usando cannabis, que é muito comum, porque são 13 plantas, na verdade, tá? Muita gente não sabe disso, todo mundo acha que eles só fumam maconha o dia inteiro. Não, são 13 plantas, 13. Tá? Tem algumas até mais fortes que a cannabis. Mas eles usam a cannabis, cogumelo e diversas outras coisas que a gente conhece de Índia ali, que eles vão fazendo ali, eles têm receitas ali dentro dos rituais que eles vão estar usando. E, por exemplo, o Dr. Robert, ele conta no livro dele que ele tinha um irmão espiritual, né, que é do mesmo mentor dele, que todo dia esse cara, ele comia um pedacinho de folha de tabaco verde. Para nós, olha só que interessante, como eu vou explicar para vocês. Pro agora, ele tá dominando a planta, porque como é uma planta de poder, o tabaco, então você tá fazendo uma união entre a planta e você, o seu espírito, a sua energia, como você prefira chamar, tá? A gente chama de coxa, que são os nossos corpos. Então é assim que a gente chama dentro de nós. Vai desde o corpo físico até o corpo mais sutil, de acordo com as escrituras. Então você vai fazendo essa união. Para nós, no Ayurveda, quando você usa uma substância que ela pode te provocar o óbito ou uma doença, mas você usa em microdoses, você fortalece o seu organismo para que aquela planta não te faça tão mal. E a gente, eu vou falar já de um sistema científico moderno que faz a mesma coisa com um tal de vacina. Sim, sim. Tô falando, ó, gente, por favor, aqui não é uma discussão de vacina, a gente tá falando do princípio da onde nasce a vacina, que nasce o remédio nasce no próprio veneno, né? Aquela história, assim. É que você encontra isso desde a homeopatia, princípio de vacina, e se você não quer entrar em tanta filosofia, é o Instituto Butantan, quando o pessoal descobriu que o veneno da cobra cura o veneno da cobra. Exatamente. E aí a gente pode falar um pouco da medicina agora também, que aí vai um pouquinho para esse lado. E aí, hoje a gente já pode falar isso com mais tranquilidade. O Dr. Robert já até está preparando os textos sobre isso, eu não sei o que vai se tornar, que hoje o mundo descobriu o poder da cannabis. Cura tudo, cura isso. Os agora já sabiam, de certa forma. Porque ela realmente ela é uma planta que abrange muitos aspectos do corpo físico, falando fisicamente, tá? Então, eles usam muito ela. Então, muita gente pergunta, como que é essa questão de doença, essa questão... Então, isso é um problema para os agoras, porque eles são bem parecidos com algumas tradições do mundo que não aceitam cirurgia, que não aceitam algumas coisas também, porque eles olham ali as plantas como algo supremo, né? Mas, pelo menos, assim como outros escolheram a cannabis, que é uma planta de poder, mas é uma planta também que fisicamente ela traz muitos benefícios, tá? Claro que tem os malefícios, como qualquer substância exagero, ela vai trazer malefícios, como qualquer outra, e os próprios textos colocam, né? Quando ela começa a fazer mal, você se afasta do poder de Shiva, é ao contrário, né? Você não se aproxima desse que a gente chama de Shakti, né? Que acontece no momento que a gente está com Shilum. Shilum, para quem não sabe, é o tipo de um cachimbo. Eu tenho aqui atrás, eu não sei se dá para ver, ó, aqui, tá preto aqui, ó. Que é o Shilum que a gente fuma ali, é o momento que você faz a conexão entre o sagrado, que é Shiva, né? Porque a planta ela é como se você estivesse engolindo Shiva.
É como não tem a comer o corpo de Cristo? Tem, não. O pior é que Tem em vários lugares do mundo, né? a planta. Não, até a história do Dattatreya, se eu não me engano, ele dá parte do corpo dele para comerem e tudo mais. É, Era o cristianismo mais hardcore, mas era toma o meu corpo é. E aí e a gente tudo tem que mais. entender a parte filosófica que quer dizer isso, né? Não necessariamente ele comeu o corpo, né? Mas tem toda igual do Sim, corpo de Cristo que a gente come ali exato, um exato. pedacinho ali da hóstia, né? Entender Uhum, como isso. Na Índia não é diferente, que é o que a gente chama de praçada, uhum, que é o corpo do ritual. Literalmente falando, né? É o corpo do ritual. Quando a gente vai aprender a fazer um ritual, a gente fala, uhum, vamos aprender o corpo do ritual. O que, que é o corpo do ritual? Começo e meio e fim. A gente vai entender o corpo humano, é a mesma ideia. Um corpo de conhecimento, é a mesma ideia. exato. No corpo do ritual você tem a cabeça, por incrível que pareça, você tem a cabeça, você tem o coração, você tem o canto, é assim que a gente vai estudar da mesma forma. E na cultura védica, tântrica, os rituais são todos matemáticos. Então a gente vai Uhum, aprender no corpo humano como um grande desenho geométrico. Nas sim. tradições tântricas é assim que a gente aprende. Então, o yoga, o mantra, a meditação, ela sempre tá na sua mente desenhos geométricos que o seu corpo está fazendo, que são os yantras, né? Os agoras não são diferentes. Não são diferentes. É bem comum. Dentro dos kapala, né? Que é esse meu é de plástico, tá, gente? Não é de verdade, não. Não pode usar no Brasil. Mas muita gente não sabe. Eles usam tanto para me indicar, né? Para pedir dinheiro nas ruas, mas Uhum, alguns deles, quando eles abrem o crânio, tem o yantra deles, pessoal. Então, o crânio, ele serve também como uma fonte de guardar ali um conhecimento, de guardar ali coisas de rituais. Por isso que em alguns lugares, você vê até alguns deles que colocam pedras preciosas no crânio. Às vezes a uhum, pedra preciosa era do próprio guru deles, ou era de algum parente, ou eles ganham. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante nos agoras. Existe até uma questão ali do que é bonito para eles, que é totalmente diferente para nós, né? uhum, Por exemplo, o mundo nosso colorido é feio. sim. Para eles aquilo não é Jogam as interessante. cinzas na entrada É, da primavera, né? aquilo não é interessante, é estranho para eles, é muita cor, sabe? É muito Uhum, sorriso, é muito, assim, é um outro mundo, né? Eles vivem realmente a parte desse mundo que a gente vive, assim. Conseguem. Não só eles, né? Tem muitos grupos que fazem isso. sim, Ainda bem que ainda tem gente que consegue fazer. sim. E eles têm alguma ligação hoje ainda com esse lado mais sinistro, a coisa de tentar ir para o caminho daquilo que assusta e que apavora para buscar a iluminação lá Tem, dentro, além tem, do que você falou dos campos de cinza e tudo mais? tem. Há muitos deles têm. Veja, gente, essa é uma ótima pergunta. Ainda bem que você fez essa pergunta para mim, porque hoje a gente passa por uma situação nas redes que é bem complicado. Que é o quê? As pessoas chegando a pagar para muitas pessoas que tem nesses locais para dar entrevista e muitos deles não são agoras. Veja, gente, na Índia, como qualquer país do mundo, vai ter pilantragem em tudo que é lugar. Na Índia, Sim. para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ver, tá? Tô falando aqui, com esses olhos, aqui, ó. Em Rishikesh, por exemplo, um grande amigo meu que é de Rishikesh, indiano, me levou para onde os homens chegam todo dia, se vestem de laranja, saem andando, depois eles voltam com o dinheirinho, divide entre eles, coloca a roupa mundana e vai para casa deles. Então Sim. existem máfias, vamos dizer assim, se eu posso chamar, como em qualquer lugar do mundo vai ter. Sim, sim. E em Varanasi, que é Kashi, que é a cidade de Sr. Shiva, não é diferente. Então, o Dr. Robert fala muito isso. Fala, Eric, por US$ 100, qualquer um deles vai falar o que aquele diretor do programa quer que eles falem, porque para eles US$ 100 é uma grana violenta. Eles não estão nem aí com o que vão gravar, porque eles não estão aí com esse nosso mundo. Esse que é o grande ponto, Sim. gente. Então eles, você quer me pagar para falar um monte de besteira? Então tá bom. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a essas questões, né? E Hum, outra, tem muita coisa que aparece hoje nas redes e não são agoras. Eu vou explicar para vocês. Existe um tipo de teatro, eu tô tentando lembrar agora. Ai, como que chama? Quando você pega um mito. Ah, mitodrama, lembrei. Só lembrar a palavra mito. É uma parte sim. do teatro clássico, para quem não conhece, que são os mitodramas. Mitodrama é o seguinte: em datas específicas, dependendo da religião, filosofia, sistema, seita, eles pegam aqueles mitos que são descritos em textos
e eles refazem aquilo, por isso que é chamado mitodrama. É uma peça de teatro que é feita na rua. Gente, no Brasil a gente tem muitas. Peregrinação, quando tem lá a estátua, etc., não deixa nada de ser mais do que isso, de formas adaptadas, etc. e tal. Então tem muitas dessas imagens que aparecem, vocês vão ver na internet, um pessoal com umas caveiras gigantes, soltando fogo pela boca. Gente, nada disso é agora, tá? Isso daí são pessoas mesmo, que fazem os mitodramas nas ruas. Coloca pra vocês verem, vai ter muita gente assim na Índia. Agora no Holi, que é a festa das cores, tinha um monte de gente assim nas ruas. Eles não são agores. Não são. São pessoas comuns. Tem até vídeos deles se maquiando, porque isso faz parte da cultura da Índia, os mitodramas. Mas, vamos lá, existem os agoras que fazem, ainda continua, só que assim, você vai encontrar ou em grande festival, sério, ou nas casas deles, nas cavernas onde eles moram. Sim. A gente não vai ver mais como quando os ingleses chegaram na Índia, isso ainda era uma coisa comum, por isso que a gente tem muita imagem antiga, porque hoje muitos deles não querem nem aparecer. Você vê, o próprio professor Dr. Robert, ele autoriza ele escrever o livro, ele pede pro Robert ser o escritor da vida dele, mas ele mesmo não dá o nome dele, digamos assim, mundano. Sim. Porque ele mesmo estava querendo evitar algumas questões, porque ainda existe muitas questões para serem faladas e discutidas em relação dentro da Índia, como acontecem as coisas lá. Antigamente eles eram perseguidos pelos Rajis. Para quem não sabe, os Rajis são os Maharajis, são essas pessoas nefastas que passaram pela Índia. Eu falo nefasto, gente, porque hoje em dia a gente pode até indicar para vocês verem. Por exemplo, na Netflix tem uma série que conta a história da queda do primeiro Maharaj na Índia, 1888-89. E para vocês terem uma ideia, por que eu falo nefasto? Esses Maharajas, essas pessoas não tinham nada religioso, nada disso, tá? Eram pessoas extremamente ricas que tomavam contas de vilarejos gigantes na Índia. E nesse documentário ali, eles mostram ali, por exemplo, todas as mulheres tinham que deitar com o Maharaj antes de se casarem com seus... Pra vocês terem uma ideia, isso era até o mais suave, por incrível que pareça, tinha coisas muito mais bizarras. Então, durante muito tempo, eles foram... como se diz, perseguidos de certa forma pelos Maharajas. Antes eles foram também pelos mongóis, porque eles não gostavam deles, né? Você ainda tem, quando chegam os ingleses, então, é o pior período, e muitos deles, isso é uma coisa legal que muita gente talvez não saiba, muitos deles no período inglês descem para o sul da Índia. Por quê? Porque o sul da Índia, ele não foi 100% dominado pelos ingleses. Eles fizeram acordos no sul da Índia, porque eram muitas florestas, quando os ingleses chegam no sul da Índia. Sul da Índia que eu chamo, gente, é o estado do Tamil Nadu. Tamil Nadu, eles são descendentes dos Dravidianos. Então, eles são um outro povo da Índia, totalmente diferente do povo do norte. Eles falam Tamil, que é um dos idiomas mais antigos do mundo também. Então, a gente encontra muito também do movimento Agora e do shivaísmo ligado a avadutas, né, que são essas pessoas que quebram o conceito social, no sul da Índia também, por causa de quando os ingleses chegam lá. Então, até para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram, não sei se vocês já ouviram falar, existe o Kailash do norte, que é a grande montanha do Sr. Shiva, e existe o Kailash do sul também. O Kailash do sul eu fiz 3 vezes, o Kailash do norte eu estava me preparando para fazer a primeira vez, aí veio a pandemia, eu não pude ir, porque esse precisa de um preparo físico maior, etc. O Kailash do sul ele é bem menor, e até para vocês terem uma ideia, o Kailash do sul agora ele tá ficando muito famoso no mundo inteiro, porque tem um guru que diz que se iluminou nessa montanha, e ele fez um Big Ashram em volta dessa montanha, e tá lá ganhando seus milhões, que é o Sadhguru, não sei se vocês já ouviram falar, um cara do Isha Foundation. Não, ainda a história não. dele é bem simples. Ele é um shivaísta que se iluminou lá nessa montanha, chamado Veliangiri, que é o Kailash do sul, e ele fez um Big Ashram lá com seus devotos, ele fica dando os seus cursos, e hoje é uma das coisas mais gigantes que tem na Índia lá também. Mas isso é bem comum na Índia, né? Sim, imagino. Ele tá famoso no Brasil porque os vídeos dele estão sendo traduzidos todos para o português, então o pessoal tá conhecendo ele, mas é mais um dos gurus, como muitos que tem na Índia, né? Lembrando que dentro dos agoras, o guru é o seu Atma. Né? Quando você entende que o seu Atma é Shiva, você entende que o seu Atma é o seu próprio guru.
né? Sim. Então, esse foi um dos motivos que eu fui procurar bastante entender mais os agoras, porque dentro da tradição que eu sigo, que é uma tradição voltada a, não sei se vocês conhecem, mas é tradição voltada a Shrividya, que são as tradições tântricas voltadas ao sagrado feminino, onde a gente tem Uhum. o culto a 108 devis, né, etc. A gente também não tem guru. Então, para nós, o guru é quando a gente entende o nosso átomo é Shakti e Shakti é você. Então, isso Sim. foi uma das coisas que me interessou muito entender os agora. Eu falei, peraí, na Índia não é tão comum. E aí foi quando eu comecei a estudar. E não vou parar mais, porque, gente, é um sem fim. Eu estava lendo algumas coisas antes de vir para cá. Por exemplo, aí eu lembrei ali numa das minhas anotações que tem um estado da Índia que os agoras se desenvolveram de uma forma diferente por causa da região. E assim vai indo. Porque o legal Sim. do Tantra, uma das coisas que eu mais gosto de estudar o Tantra é isso, essa maleabilidade que o Tantra tem. Porque o Tantra é a própria natureza, é assim que eu enxergo. Uhum. Ele vai se permeando e vai se adaptando a essas situações. É assim que todos esses mestres e essas linhas acabaram chegando até nós, esse conhecimento. Ah, bacana. Mandaram uma pergunta em especial, e aí eu vou pedir perdão pela pronúncia, Fica à mas vontade. pedindo para falar um pouco sobre o Baba Kinaram, é Uhum. assim, Baba Kinaran, porque sim. isso não encontra muito material sobre ele. Pouca coisa. Como eu disse, a gente vai encontrar essas tradições mais orais, a gente encontra pouquíssima coisa escrita. Pouquíssima coisa escrita. Por Uhum, exemplo, agora nesse Machan que teve, Machan Holly, uhum, tinham os prefeitos ali, acho que era vereadores, para nós é vereador, né? Lá tem outro nome. Eles estavam querendo proibir o Machan Holly dos agoras, porque eles não tinham como comprovar que isso estava nas escrituras. Que escritura? Que os agoras vão ter, eu também quero essa escritura, que não tem, gente. Porque eles ainda sim, são. Eles ainda têm estruturas que a gente chama de guru shishya, o guru parampara. Então tem uhum, muito conhecimento que a gente pode até ter o acesso, mas ainda não chega até nós. E também uma questão do Baba Kinangram, que é muito tempo, né, gente? Dele seria 1600, se eu não me engano. E aí a gente vai perdendo muita informação daquele período até hoje, porque a gente precisa lembrar de algumas situações históricas do mundo mesmo, né? A sim, Índia, ela não foi um dos primeiros países a documentar muita coisa. Diferente de outros países da mesmo período, vamos chamar assim, agora ele está indo lá atrás, no período védico. A gente não tem uhum, muita coisa escrita da Índia, mesmo a Índia tendo lá as primeiras escritas, etc., mas a gente não encontra muito. Talvez a forma que eles tinham não se preservava durante muito tempo, né? O tipo de, de forma de escrita, não sei se era folha de bananeira, folha de palmeira, tem muitas variações, imagina, né? qualquer coisa, assim, É, então a gente não tem também muita coisa que chegou até nós. Ah, mas Eric, 1600 para cá é pouco tempo. Mas depende da região, depende do que passou naquela tradição toda. O que a gente tem sobre ele é que ele viveu numa determinada região, que ele fundou um templo em Varanasi, que é em Kashi, e ele teria recebido, né, diretamente do mestre dele, que era o próprio Sr. Shiva, todo esse conhecimento, e ele fez essa remodelação. Se a gente for pegar, com muito respeito, a Shankaracharya, também a gente não tem muita coisa escrita dele. E ele fez sim. também uma renovação. A gente só sabe que ele saiu caminhando, foi fundando ashrams e renovando e dando palestras. Ele era muito jovem e morreu com bem jovem também, né? Já o Baba Kinaram, que eu acho muito interessante, dizem as lendas que ele viveu 140, 130 anos, alguma coisa assim, que ele viveu um tempão. Mas eu queria até falar isso para vocês. Essa questão de viver muito, isso era muito comum ser escrito nos textos antigos. Por exemplo, Sim. tem textos de Ayurveda antigos que eu estou tendo acesso agora, porque pela internet, gente, a gente está tendo acesso a coisas que antes a gente não tinha. Então, por exemplo, tem um texto de 1890 e pouco, alguma coisa assim, que conta de um cara que viveu 200 e poucos anos e ele era um professor de Ayurveda. E aí esse texto está contando tudo o que ele fazia. Claro que são coisas impossíveis de serem feitas nos dias atuais. Passava jejuns de 2 meses, comendo frutas, comendo não sei o quê, coisa que ninguém ia conseguir fazer. Isso eu estou falando várias vezes na vida.
Agora, se esse tempo realmente existiu, 140, 200 e poucos anos, a gente vai ficar sem saber, né? A gente só vai ter isso na literatura, etc e tal. Então, eu entendo que o pouco que tem dele é o que a gente tem no templo que ele fundou, nas Uhum, tradições agouras que estão se organizando, que falam sobre ele, e assim, sinceramente, é isso pouco que a gente vai saber. Porque nas tradições mais orais, a gente pouco sabe mesmo. Isso é bem comum. Se você vai em outras que são orais, como os natas, a gente também tem uma limitação nesse conhecimento. Os Shaktas, no sul da Índia, o Tamil ele já é muito antigo sendo escrito. Tamil uhum, hoje é um dos idiomas, para quem não sabe, que mais tempo ele está na Índia, ele é vivo mais tempo sem passar por nenhuma reformulação, tá? O sânscrito a uhum. gente não pode chamar disso, porque o sânscrito ao longo da história ele foi passando por reformulações. Então o idioma teve uma mudança. O Tamil não. Então você tem muita literatura em Tamil que vai dando uma outra abordagem para a gente em relação a alguns dessas figuras assim antigas, porque são citados. E é só o que a gente vai acabar sabendo mesmo. E por algumas questões aí importantes. Lembrando que esse é um período que o Baba Kinangram viveu. A gente teve o que a gente chama do declínio de toda a Ásia, porque é a mesma época dos mongóis. Sim. E os mongóis não gostavam dos capalikas, que eles mesmo destruíram centenas de anos antes, entre aspas, tá? Porque eram muitas brigas, muitas coisas que aconteciam ali. Tinha uma série de outras questões Mungals também, que são os islâmicos, né? Que são algumas Sim. dinastias que também tinham problemas com eles, a gente não pode esquecer disso. Novos poderes regionais que vão se desenvolvendo. E em 1600 a gente não pode esquecer que é quando é fundada a Companhia Britânica das Índias Orientais. Uhum. Então é quando os ingleses começam a se dirigir mais para a Ásia. Lembrando que os portugueses são os primeiros a chegarem lá. Eles chegam lá em 1498, 2 anos antes de chegar no Brasil. Eles não descobrem nada, porque a Índia já existia, assim como o Brasil já existia, ninguém descobre Sim, nada. exato. Ou como um amigo meu português disse, ele fala: a gente descobriu para nós, Eric. A gente descobriu para contar para os nossos que a gente descobriu. Ele mesmo brinca com isso. Eu falei: que bom que Sim, vocês brincam com isso hoje em dia, né? Porque para nós é uma brincadeira, né? Porque ainda mais para os indianos, imagina. Os indianos tiram o maior exato. sarro de falar: como que é? Vocês descobriram a gente? Vocês chegaram aqui, já tinha civilização, já tinha gente, A cidade. escrita mais antiga, as cidades mais ciclópicas do mundo e E aí a gente teve essa. O Baba Kinaram, ele também vem numa época onde teve muitas mudanças na Índia. E logo 1700 e pouco já tem os ingleses. Ah, mas Eric, por que 1700 e pouco? Porque é quando começa a Companhia das Índias Orientais, que é quando os ingleses se juntam com. Eu acho que é espanhol, não é? Português, Espanha. Eu não vou lembrar, gente. Vocês me desculpem se tiver algum professor de história, me corrija. Mas se eu não me engano, eles se juntam e aí eles criam a Companhia das Índias Orientais. Depois eles perdem, volta para o domínio inglês, aonde a Rainha Vitória ela é classificada como a Rainha da Índia. sim. Para quem não sabe, essa história ela se culmina com a pedra que tem numa das tiaras, num dos templos mais famosos da Índia, de Kali, onde a Rainha Vitória pede para essa pedra ser colocada na coroa, que tá até hoje lá, e onde existe um ditado popular na Índia, que essa é a pedra de sangue, como eles colocam, né? Que enquanto Uhum. fossem mulheres, a Inglaterra ia prosperar, e quando tivesse um rei homem, a Inglaterra ia parar de prosperar. Por isso que falam que é a grande maldição da Índia contra os ingleses agora, com o rei Sim, Charles, né? Que se eu não me engano o nome dele. exato. Para quem não conhece, essa é uma história muito famosa, e os indianos agora querem que eles devolvam a pedra, porque A agora está pedra. existindo isso no mundo, né? O Brasil conseguiu agora uma roupa tupinambá, os egípcios fizeram agora o maior museu do mundo, que eu sou doido para conhecer, no Cairo, Sim. resgatando um monte de peças que estavam aí, um monte de museus, e a Índia também está tentando esses resgates. Essa da pedra vai ser muito difícil porque está na própria coroa, né? Mas, Exato. e para quem não sabe, essa pedra estava aqui, ó, no Ajna Chakra de uma estátua de Kali, num dos templos mais famosos de Kali na Índia. Então, é bem É pesado, aquela né? história, né? Quando roubaram o Louvre fechou.
Você pensa, puta que engraçado um roubo fechar um museu, se geralmente é isso que faz um museu funcionar, né? Mas é isso que acontece então com ele, gente. É uma questão mesmo histórica ali da época regional de não documentar muita coisa e a forma que eles documentam. Então, o que a gente encontra é essa forma popular assim também. E tem Por gente. experiência própria, uma coisa que dá aflição, eu não sei se é uma coisa ocidental de novo ou não, mas você Ah, vai de tradição oral, a gente tem aquela mania do livro, do congelar o tempo numa página para saber exatamente o que aconteceu e se aquilo era verdade ou não era verdade, se esse texto é original ou se ele foi reescrito, porque a tradição oral muda. E e a maioria dessas práticas é aquilo, conforme você vai praticando, não é que você atinge uma verdade filosófica no sentido grego até superior, que vai responder a tua... Na hora que você vai praticando, você muda a tua realidade interna e com isso a maneira de você viver na realidade externa vai mudando e você começa a ver que a tradição oral é tão válida quanto uma tradição registrada porque quando você começa a mudar, já não faz mais muito sentido para você, você começa a criar a sua própria, né? exato. Essa é a ideia do agora, é você criar o seu próprio caminhar. Então, o seu caminhar é seu. Não é de mais ninguém, é seu. Você que vai fazer igual a Dorothy no caminho no Mágico de Oz. É você que está Na fazendo seus estrada passos ali. de É você que está tijolinhos, né? tijolinho por tijolinho. É a sua estrada é a mesma. E é o que agora fala, não perca tempo com tijolos, então vamos mudar, que não vão agregar em nada no seu caminhar. É isso que eles falam. Faça uma vida clara, objetiva e é isso. E o que que tem no final da vida? Quando chegar lá, você descobre. Se parar para Exato. pensar nisso agora é perda de tempo de novo, né? Os agores têm uma coisa do Tantra que eu gosto bastante, que na tradição que eu sigo também tem, que é a gente não discutir sobre. Eu vou colocar entre aspas, tá? Porque é uma palavra Uhum. que é usada de diversas conotações. Sim, Deus. sim. Então é uma brincadeira que tem dentro do Tantra que é assim: a gente não vai perder tempo com aquilo que a gente não vai entender por completo. Então vamos conversar sobre aquilo que a gente consegue entender, que a nossa mente consegue chegar até ali, porque muitas vezes a gente está falando de algo que a nossa mente nem consegue chegar, que é o que no hinduísmo eles chamam de net-net, que é o inominável. Você vai discutir sobre o net-net, mas para quê? Para que você vai perder esse tempo? Vou falar de coisas que sejam interessantes, né? Que você vai ganhar alguma coisa com isso. É uma coisa engraçada. A gente começa a falar de hinduísmo, tantra, budismo. Eventualmente sobe, vai para a China, você tem o taoísmo, você tem essas, eu vou chamar de crença, porque é engraçado, a gente fala religião é um religar, eu vou me religar para o sagrado. A maioria dessas crenças não são filosofias, mas quem está praticando já está no sagrado, então não tem o religare, né? É um modo de vida e tal. E fala Exato. muito do desapego. Puta, vamos desapegar, então, em vez de comprar um café de R$ 90, eu vou comprar o de. Puta, hoje o barato é 40, enfim. Mas eu vou comprar um de 40, em vez de comprar chocolate, eu vou desapegar do chocolate, eu vou parar de comprar roupa todo mês. E, na verdade, quando você começa a mergulhar nisso, você vê que o apego é outro, é justamente Exato. essa coisa do eu preciso entender. Vamos ver isso. O É. que é um desapego muito Que maior. Essa história isso, do. ui, Não, eu ia falar essa história do abrir mão do que não te acrescenta é uma das maiores formas de desapego que a gente tem. esse é o ponto que eu ia falar, que é o que a gente chama de arta, que é prosperidade. Que Uhum, que é arta? É você prosperar, mas que tenha função aquilo que você está prosperando, não um sim. acúmulo. Então, sempre dou o exemplo de arta da seguinte forma. Uma vez eu estava em sala de aula falando, uma aula de Ayurveda, e eu estava explicando sobre arta, porque arta também serve para a parte de saúde mental, por exemplo. E saúde Uhum, física também. E aí sim. eu ainda brinquei e falei assim, bom, por exemplo, eu falei dessa forma, tá, gente? Falei assim, é tipo assim, é você ter 30 pares de tênis e você não usá-lo. Isso é um arta desproporcional. Pra que você quer isso? Você não tá usando o tênis. Você tem que ter os tênis que você tem em serventia na sua vida.
Aí uma moça na sala de aula levantou a mão e falou, mas Eric, eu tenho uma média de uns 70 pares de sapato, mas todos eles têm serventia. Aí eu perguntei pra ela, por quê? Ela falou, porque eu sou gerente de banco e cada dia eu tenho que estar com uma roupa diferente. Eu falei, então, isso é arta, por incrível que pareça. Por uma Sim. outra pessoa, ela fala, pô, 70. Eu falo, mas se ela dá serventia para 70 pares de sapato, parabéns para ela dar essa serventia. Isso é arta da mesma forma que uma pessoa vai falar, eu só tenho um chinelo e para mim tá bom. Tá tudo bem também. Exato. A questão não tá na quantidade, então, e sim o uso que você vai dar para aquilo. Hoje eu preciso ter esse estúdio aqui, ó. Amanhã eu vou dar aula o dia inteiro aqui. Eu dou aula de sábado, domingo, dou palestra, atendo, tenho computador, 2 computadores, tenho 2 telas, luz profissional, etc. Porque faz parte da minha vida isso. Do teu Amanhã, mundano. amanhã eu não vou trabalhar mais com isso, eu não preciso ter isso. Ou eu vou ficar guardado isso dentro da minha casa. Isso que é Vai harta. alugar uma garagem para ficar na nostalgia e lembrar Exato. da época em que. Isso que a gente chama de harta. E isso para os agoras é muito óbvio. Ah, a vida que eu tô seguindo hoje eu só preciso disso. Aqui, um negocinho de servir aqui, a água, né? Um negocinho para comer e essa roupa. Tem alguns agoras que vão viver anos da vida deles como pedinte. Porque para eles é uma experiência que aquela pessoa quer passar por aquilo. Como tem E outros agoras que não querem passar por isso, querem passar por e outras não é uma experimentações. regra. Às vezes o cara entra nessa, enxerga o que ele queria enxergar ou não, volta para casa, corta o cabelo, compra 2 ternos, porque enquanto estiver lavando um, pode usar o outro e segue uma vida. É. E a gente, cada um vai estar numa vida. Por exemplo, em Kedarnath eu conheci um baba, ele não era gori. Ele era um Hum, baba só. E ele era um médico indiano. E eu comecei a conversar com ele porque ele tinha um inglês muito bom. E aí ele me contou a história dele. Ele falou, Eric, o que aconteceu na minha vida é muito simples. Eu morei na Inglaterra durante muito tempo, fiz medicina lá, voltei para a Índia com a minha esposa, minha filha, a gente teve um acidente de automóvel, as duas faleceram e só sobrou eu. Hoje eu me tornei um baba, né, um sadhu, uhum. que fica caminhando atendendo as pessoas gratuitamente em troca de comida. E ele mesmo fala, Eric, eu nunca imaginava há 30 anos atrás que eu estaria aqui hoje em Kedarnath sentado falando com você. Porque eu nunca imaginei que a minha esposa ia morrer, que a minha filha ia morrer, que isso vai acontecer um momento. E aí eu perguntei Sim. para ele, e o senhor nunca foi estudar com os agoras, nada? Ele, não, eu tenho muitos amigos agoras aqui, mas é muito difícil esse caminho. Ele era um baba, né? O baba é um renunciante só, tá, pessoal? Ele não necessariamente ele é de alguma religião monástica, nada disso. Ele faz o Hum. voto só de, tipo, ser uma pessoa que andarilho. Então ele troca por comida alguma coisa. No caso dele, como ele é médico, ele senta com um papelzinho assim, sou médico, atendo gratuitamente troca de comida. Então ele atende na rua, as pessoas passando, ele atende assim, todo mundo. Os próprios babas ele não cobra nada, e outras pessoas ele atende por troca ali de algumas rúpias que ele vai ficar comendo. A vida que ele quis fazer, né? E isso também a gente se mistura um pouco com a sociedade hindu, né? Porque a sociedade hindu, como está nos Vedas, a quarta fase da nossa vida é uma fase de desapego também. Mesmo quem não é agora, mesmo quem não segue linhagens shivaístas. Então tem muita gente, é muito comum hoje na Índia, mudou um pouquinho esse panorama, porque como as pessoas estão vivendo mais, então é muito Sim. comum, por exemplo, eu tô lá em Kedarnath, lá no Himalaia, um local super sagrado, e eu ver um casal assim de senhores de 80 e poucos anos caminhando junto, fazendo a peregrinação junto, que antigamente você ia ver um ou outro só. Sim. E isso hoje em dia cada vez também é uma mudança que a gente está vendo. Assim como a gente está vendo uma mudança muito grande nos agoras. Eu estava até conversando com o Dr. Robert outro dia, pelo WhatsApp mesmo, que agora no começo do ano a gente teve um Magamela. Magamela é o seguinte, gente, existe astrologicamente na Índia um festival chamado Kumbh Mela. Kumbh Mela é um festival que ele é originário dos Puranas, que são os livros que contam a história da Índia, quando Dhanvantari, o senhor do Ayurveda, ele, por uma questão que acontece ali, é uma história bem longa para se contar, que é o batimento do oceano de leite, onde 4 gotas do Amrita, que é o néctar divino, ele cai na terra. Então, até hoje, astrologicamente, eles fazem rituais nesses mesmos locais que caíram as gotas. Então tem Uhum. tudo lá, o astrológico. Eu já tive em 2 cumbamelas, né? Acontece a cada 3 anos os menores e a cada 12 anos os grandes. Agora em janeiro aconteceu o Magamela, que é um menor, e no ano passado aconteceu um que acontece a cada 12 anos e acontece há 100 e poucos anos também. Foi uma junção Uhum. astrológica.
E eu estava conversando com ele como, nas pesquisas eu fazendo sobre agoras, como a gente está vendo mudanças também. Não só muitos deles estando na internet, coisa que a gente não via antes, e são agoras mesmos, como os agoras estão publicamente mostrando como eles são inclusivos. Então hoje você vê agora mulher, você vê agora Ígera. Ígera, para quem não sabe, é o terceiro gênero na Índia. Então você já vê agora Ígera também, como está tendo uma grande mudança nesse aspecto também, porque eles estão se vendo uma forma de se mostrar para o mundo também através desses grandes festivais e através da internet. É possível até encontrar um ou outro ali que tem tradição mesmo, você vê pelo nome, os ritos, como a pessoa faz, mas isso é uma mudança também positiva, muito positiva, mas isso não é nenhuma surpresa, porque os agoras sempre foi assim, tá, gente? Para quem não sabe, os agoras, por trabalhar o mundo mundano mesmo, esse caminho da mão esquerda, como ele é colocado, é eles que durante as guerras vão ajudar as pessoas, ele que durante a peste, né, onde teve os problemas na Índia, onde até hoje tem o pessoal que tem hanseníase, né? Quem trata, para quem não sabe, os maiores doadores dos hospitais de hanseníase na Índia ainda são os agoras. Os agoras que protegiam as profissionais do sexo na Índia, até hoje, em muitas cidades. Olha só que interessante. Então, eles não é só esse mundo como a gente conhece, do mundo da mão esquerda, comendo carne e outras coisas mais, que para o indiano não. Tem coisas até mais pesadas para a nossa sociedade como um todo que a gente tem, eu até nem falo. Por exemplo, tem muitos textos agores, e eu já conversei com agores que eles falam, eu só tenho sexo com profissionais do sexo. Você fala, mas por quê? Ele fala, porque é o que eu quero. Porque eles entendem também como algumas profissionais do sexo como uma Shakti divina. Sim. Ah, mas Eric, isso é muito complexo. É claro que é complexo. Aqui a gente está falando de sociedade, está falando de miséria, está falando de uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Aqui eu só estou fazendo um recorte como os agoras enxergam aquilo. Mas esse recorte a gente precisa ser feito porque a Índia tem um problema grave em relação a isso, né, para a propagação de doenças, principalmente na Índia, porque a Índia é um dos países que eles se negam a usar preservativo. É um problema grave que tem lá, como alguns países no mundo. O Brasil até a década de 80 também era, gente. Foi através de muita, como se diz? Muito projeto, né, de conscientização, de explicar para as pessoas. A Índia, infelizmente, ela ainda tem alguns probleminhas em relação a isso. Mas você vê, os agoras sempre estão nas minorias, sabe? Eles sempre estão ali junto a esse povo minoritário. Então, por exemplo, quando tem a grande, digamos assim, o grande momento dos Dalits, que são os intocáveis na Índia, que é quando vai ter a Constituinte da Índia em 49, para acontecer a Constituição, os agoras ficaram do lado dos Dalits. Porque antes de tudo, gente, os agoras são avadutas. O que são avadutas? São pessoas que não concordam e não querem fazer parte desse núcleo social, dessa forma social. Eles sempre estão lá para transgredir a forma social de existência. Então, para eles... com o conformismo, né? Com Exato. o conforto desnecessário. Exato. Acabar com a ilusão. É acabar com a ilusão, exatamente. Por isso que eles vão em cima da... Eles auxiliam a minoria para mostrar que eles são um Shiva também, no ponto de vista deles. Eles são divinos como qualquer outro. Não importa o que a pessoa faz, com que ela trabalha, como ela se desenvolve. Não importa nada disso. Nada disso. Essa é toda uma visão... No Brasil, digamos assim, a maioria é cristã. Não tem como a gente fugir disso, né? A todo momento. Exato. Até como os agoras foram chamados muitas vezes. Você sabe que eu já tive disso, né? No meio... Pessoal de Vedanta, né? O pessoal falando, Eric, toma cuidado com esses negócios de agora. Por quê? É magia negra. Eu falo, gente, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. A besteira. Que vocês não têm a menor ideia da besteirada que se estão falando. Pelo amor de Deus, não faz nem sentido um negócio desse. Pelo amor de Deus mesmo, né? Pelo amor de Brahma. É aquele pessoal que foi criado assistindo Indiana Jones, né? Então... Nossa, e pior que você deu o exemplo, que é o exemplo que eu uso do pior exemplo sobre a Índia, que é o Indiana Jones, exatamente, que é aquele ritual de Kali macabro, né? Que sai uma Kali andando, assim, é horrível aquilo ali. E isso tem, né? Até hoje, para você ter uma ideia, tem gente que me pergunta se na Índia eles comem cérebro de macaco.
Pra quem não lembra, no Exato. filme eles comiam cérebro de Sim, macaco. E na Índia, e se você não gosta, ele arranca o seu coração depois, né? Então, e na Índia ninguém nunca comeu cérebro de macaco, gente. Nem existe isso lá da história. Eu fui procurar e eu falei, não, não é possível. Não, não tem. Ah, mas os agora, gente, a gente tá falando de coisas muito antigas, né? E a gente precisa lembrar disso, que foi o governo inglês, eles utilizavam muito da propaganda contra os indianos. Depois vocês procuram um cara chamado Max Miller. Max Miller, ele é uhum, um grande renovador e ele é um cara que foi contratado pelos ingleses para falar mal da Índia nos periódicos, depois ele se apaixona pela Índia, vai para a Índia, estuda sânscrito e ele acaba se tornando uma referência até hoje de algumas tradições. Mas ele conta o que os ingleses faziam. Ele foi um porta-voz dos dois lados, porque ele depois contou que os ingleses pagavam para eles fingirem ali, traduzirem do jeito que eles quiseram ou que queriam, etc. Além, obviamente, desses grupos como seitas, ordens monásticas, escolas esotéricas, místicas, que uhum. também iam pegando aquele conhecimento e iam fazendo da forma que eles achavam que estava correto. Então a gente não pode esquecer, né? Tem sociedade teosófica, aqui no Brasil a sociedade teosófica ela se separa, né, em duas, que é a... Eu sempre esqueço o nome. A União do Pensamento, né? A Escola da União do Pensamento, se eu não me engano, que é uma divisão que acontece aqui no Brasil. Aí você vai tendo as várias escolas também da Sociedade Teosófica no mundo falando coisas diferentes, a inglesa, a de Nova York, a de Chennai. Então você vai. Isso influencia muito esse conhecimento que chega sobre esses povos indianos no Brasil. Né, e muitos deles não tem nem sentido nenhum, assim, não tem mesmo, assim, porque a Sociedade Teosófica ela fazia muito isso, ela pegava um livro lá, traduzia e editava. Sim. Eu tive lá na biblioteca, é linda, gente. Maravilhoso, o trabalho que eles fizeram é muito legal para a época, etc. Mas assim, a gente tem que entender que nem tudo são flores nesse Ah, desenvolvimento. se você para até para ver o desenvolvimento da filosofia europeia, pega a Alemanha, Nietzsche, vai para Kant, vai para essa galera. Depois que se lê muito, você vê que no fundo eles estão falando que se você desapegar, você acaba com o que te aflige e a vida pode ser mais simples, né? É Só um. que é o que eu costumo dizer, só que cada um tava com a sua lente de mundo, olhando o Exato, mundo e tentando falar a mesma coisa. Só que as lentes são diferentes exato. de mundo. Enquanto o Agora tá com a lente dele lá na Índia, nós nas Américas, na Europa, em África, em Ásia, em Oceania, estão com outros olhares para aquilo. Só que se a gente consegue tirar essa roupa e tentar mergulhar, que é o que eu tento fazer, para enxergar e entender o que, que o Agora pensa, como é a forma dele pensar, talvez isso é o caminho que eu acho mais legal de quem quiser estudar, quem quiser cair de cabeça. E esses livros, eles ajudam bastante nesse momento, porque é um livro que não vai te explicar o que são os agoras, propriamente dito. Ele vai falar tudo o que é o agora, tal, mas ele vai contar a experiência dele com o professor, que é o máximo que a gente consegue de informação de agora. Antes de ir para lá, descobrir um agora e começar a viver com o cara. Aí fica a critério de cada um. Eu falo sempre isso. Talvez para mim foi mais fácil porque eu já tinha isso com a Ayurveda. Para eu entender o Ayurveda, eu tive que desconstruir uma forma de pensamento e entender a forma de pensamento do Ayurveda. Porque a Ayurveda não é só porque é chamar de medicina que ela é igual à nossa medicina. Muito pelo contrário. A visão, a base de mundo é totalmente diferente. Sim, sim. Né, a visão filosófica, a visão da própria doença, do desenvolvimento da doença mental, da doença física. Então a gente precisa desconstruir. Para mim, pode ter tido uma facilidade porque eu já entendi o caminho de olhar aquilo sem olhar com a minha lente. Tentar Uhum. entender a lente do outro e enxergar por ele a lente que ele está falando. Que é o que eu tento explicar para todo mundo fazer, quando principalmente vai estudar a Ásia. Porque a Ásia que chegou até nós é uma Ásia muito ruim em várias questões aí, traduções, manipulações, aí teve uma série de questões aí que a gente pode falar. Não só de Ásia, né? Mas o assunto hoje aqui acaba pegando a Sim, Ásia, estamos lá né? na Ásia. É, E Eric, me diz, sim. depois disso tudo, em termos pessoais e práticos, o que que você trouxe do Zagori para a tua vida, cara? O que que você usa? Como isso. Viva a vida intensamente a cada minuto, sem pensar no futuro e nem no passado, só viva. É isso que eu aprendi muito com eles. E tudo é sagrado. Isso é uma coisa que eu não só aprendi com eles, quanto mais eu estudo com povos originários,
Porque para mim os agoras, mesmo eles sendo de 1600, ou talvez eles seriam de Uhum. Dattatreya, ou mesmo nas outras linhas tântricas, eu entendo que tem um desenvolvimento aí de milhares de anos e vai ter Sim. influência de tudo. Mas mesmo quando eu fui estudar com povos originários no meio da Amazônia, quando eu tive contato com outros povos originários, é uma visão muito clara de todos eles. Sempre. A maioria deles vão para essa questão do viva hoje, né? Quando você vai para algumas de matriz Sim. africana é a mesma coisa. Esqueça o passado você não muda, o futuro, quando você pensar no futuro, ele já é seu presente. Sim. Então, não tem como você fugir disso. E parece uma coisa simples, mas não é. Porque senão a gente não estaria aqui discutindo isso, não teria tanta gente escrevendo sobre isso. Exato. É uma coisa que eu peguei do taoísmo vamos voltar agora para o Ocidente, a gente tem mente e corpo. A nossa mente só consegue viver em dois lugares, que é no passado e no futuro. Ou a gente está pensando o que aconteceu, o que, que vai acontecer, o que a gente aprendeu, o que não vai, eu devia ter feito isso, e o nosso corpo não, o nosso corpo só vive no agora, É, o nosso corpo físico. exatamente. E você tentar viver, impor ao corpo a realidade da mente e vice-versa, você cai numa angústia desgraçada, que é bem o viva agora. Não tem outra explicação. É a melhor Eu não- coisa que eu aprendi, assim, em todas as tradições tântricas, inclusive com os agoras, alguns outros ali de outras linhas, porque tem algumas outras linhas shivaístas que eles acabam Uhum, ali estando meio que em conjunto, tem uns que mexem com sim, animais. Nossa, gente, é um mundo que eu fico maravilhado porque é um mundo que eu adoro, porque assim, parece que não tem fim os estudos. Quando você se aprofunda, você conhece outro. Você se aprofunda, você conhece outra. sim, E assim sim, é um sem fim. E todos eles com essa visão muito, vamos viver o aqui e agora, sabe? Intensamente. Intensamente. Que é a Índia um sim. pouco. Para quem já foi para a Índia, sabe um pouco do que eu tô falando. A Índia é uma vida nua e crua intensa. Isso é a Uhum, vida do indiano, a propriamente dito. Então tem muita gente. Eu fui para lá agora, passei 3 semanas na Índia com um grupo de alunos de Ayurveda. Algumas pessoas não depois da primeira semana não conseguem nem sair do quarto. sim. Porque ela é aquela coisa nua e crua mesmo, de barulho, poluição, quer dizer, é a vida mesmo, sabe? Então, Intenso. isso que os agoras falam muito, a maioria das tradições tântricas, né? Então, é difícil, não é fácil, né? Você vê, o yoga inteiro foi criado para a gente aprender a fazer a nossa mente ficar no aqui e agora. Então, olha só, Exato. um sistema inteiro foi criado para explicar para a gente como manter a nossa mente, porque ninguém falou por nenhum momento que é fácil, nem os agoras. Muito pelo Não. contrário. Os agoras, eles fazem o contrário da grande civilização. Eles vão nos limites, aprender com os limites da vida para suportar as coisas mundanas mais facilmente. Isso é Exato. o agora. Então, quando você vai ver um agora, por exemplo, num local fazendo meditação lá de um mês sem comer, ou um agora que vai comer, fumar maconha até dormir, sei lá mais o que, ou vai beber álcool, não sei o que, eles estão usando os extremos para aprender de forma mais hardcore como viver a vida e a vida começa a ficar suave. Por isso que eles acabam indo tanto para esses limites, sabe? Peregrinação. Uma coisa muito comum dos agoras, por exemplo, quando eu conheci o Dr. Robert Svoboda, alguns meses depois eu estava na Índia, ele, o que você está fazendo? Eu falei, tô aqui no hospital trabalhando, né? Vem Uhum. pra cá, vamos fazer uma peregrinação. Para os tântricos, as peregrinações são muito importantes, porque é na peregrinação que você faz o seu corpo chegar num limite físico que as suas máscaras sociais, elas despencam. Você não tem mais máscara social. Você só tem você com seu próprio eu. Então Sim. isso são coisas muito importantes que sempre existiam na civilização. Mesmo os nossos indígenas, se você for ver historicamente, vários deles não eram nômades, mas caminhavam, muitas vezes, os que não eram nômades, de aldeia para aldeia. Você vai ver os próprios Tupi-Guarani quando eles caminham, né, por toda a América do Sul. Na Índia, as peregrinações são comuns, no Oriente Médio também, em África também, em Europa também. Então, a peregrinação é muito importante, é um dos caminhos que eu adoro, que eu já fiz várias e quero continuar fazendo. E também tem de você usar substâncias que vão te levar num extremo para você ter um aprendizado para as coisas mais fáceis ficarem mais fáceis ainda e você não Sim. sofrer com fácil. Não recomendo esse caminho para ninguém. Uhum.
E isso foi o que eu tô falando para vocês é exatamente a mesma coisa que o Dr. Robert Svoboda falou para mim no primeiro dia que eu encontrei com ele. Eu fiz uma série de perguntas sobre mão esquerda, sobre esses caminhos, tal. A primeira coisa que ele falou: "Eu não recomendo para absolutamente ninguém. Se você quiser, por tua conta e risco." E eu aviso isso para todo mundo porque não é um caminho de festa. Não é um caminho que você vai. O Viva a Vida Intensamente não é uma rave eterna que não. Não, muito pelo contrário, é com responsabilidade. Exato. Sem a responsabilidade você não é o yogi. Que é justamente o que a gente está falando. A responsabilidade é o yogi. É você aprender, viver a vida intensamente, mas entender que tem momento que dá, tem momento que não dá, tem momento que você tem coisas a serem feitas, ou se você tem família, ou se você é um celibato, ou se você tem isso, ou se você usa uma substância, ou se você não usa, países que são proibidos, substância X, Y, Z. Então tudo isso vai entrar nisso aí, mas não é um caminho que eu recomendo, porque muita gente sabe o que acontece. Eu quero ir nos agora, fuma maconha, toma cogumelo, vai fazer meditação pelado, vai ter bacanal. Não. Não. Isso é justamente o que esse livro e o que eu estou tentando levar para as pessoas não é assim como vocês estão imaginando. Mas eu li. Sim, você vai ler muita coisa que aconteceu no passado. Hoje não tem mais nada disso. A gente Com não pode sorte, esquecer. um agora vai jogar cocô seco em você e voltar para a caverna, né? Não tem. Ou ele vai mandar você sentar, te dar uma sopa que ele fez que você não tem a menor ideia do que foi feito, porque você não vai entender o que ele falou, você vai ter que comer e rezar para que não tenha alguma coisa que você não coma ali dentro. Exato, exato. Porque é assim que funciona muitas vezes. Ele senta e começa a falar com você, você vai indo, ele vai passando xilum, você vai fumando xilum, você vai comendo o que ele vai dando e seja o que Deus quiser. E é praçada, como a gente brinca. É praçada. Exato. É divino, é divino. Então, isso tudo está sendo reunido nesses 3 livros. Isso. Esses 3 livros, o Dr. Robert conta a experiência que ele teve com o Aghori Vimalananda, que foi o mentor dele. Então ele vai contando, né? O primeiro livro é A Mão Esquerda de Deus, que é esse daqui. Depois Kundalini e o outro é Karma. É isso? Na ordem? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. A cola é esse mesmo. E aí ele vai contando não só o que é os agoras, ele vai dando todo explicando a linhagem dos natas, quem foi cada um deles, explicando um pouco, e ele vai contando as histórias que ele foi tendo junto com o Vimalananda, alguns causos que são bem interessantes de se ouvir. E ele vai explicando um pouco de como funciona, ele fala até de rituais, ele fala de uma série de outras coisas. O interessante é que é uma história que uma pessoa viveu, né? Não é uma história que alguém disse, do outro disse. Não, ele viveu aquilo ali e ele explica no comecinho do livro. O meu mentor, ele pediu para eu estar escrevendo sobre isso dessa forma, né? Porque o Agora, essa trilogia, é o bebê do Dr. Robert Svoboda. Né? O Prakriti, que é o livro de Ayurveda, é o best-seller dele. Porque é o que mais vendeu até hoje, ele é conhecido em todos os lugares mais por esse livro. Mas o Agora é o bebezinho dele, né? Que a gente até brinca muito com ele. E o 4º volume? Aí ele dá risada, ele fala, quando eu morrer o 4º já tá escrito. Que é ele mesmo, né? Resumindo, ele contando a experiência dele com o mestre dele, né? Como foi ele. Né? Mas ele fala assim, isso só vai quando eu morrer, né? Então tem algumas coisas assim entre os Agoras também, até para aquela pergunta do Baba, que teria sido o Kinar, né, que a gente chama, ele teria sido, muitas pessoas até acreditam nisso também, porque os Agoras, eles têm algumas regras próprias de só falar quando o outro morre, de só passar para frente o conhecimento quando o outro autoriza. Então tem todas essas questões que muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu ali. Por exemplo, o Aghori Vimalananda fez o Robert prometer para ele que ele não iria ensinar e nem iniciar ninguém na linhagem dos Agoras, porque morreria com ele. Então, isso pode acontecer em qualquer outra. E eu já vi dentro da minha própria tradição fazer a mesma coisa. Olha, o que eu tenho de conhecimento eu não quero que passe mais para ninguém. Teve outros que, ao contrário, olha, eu quero que edite, publique, faça. Por quê? Aí a gente volta, né? Cada ser humano tem um dharma diferente. Assim como cada ser humano vai se curtir a vida de uma forma, que é arta, e vai gerar prazeres, que é cama, de formas distintas, porque a gente usa os órgãos sensoriais de formas distintas, então também o dharma de cada um é individual, né? E também tem essas questões dos prazeres, né? Que é muito interessante, que eu falei rapidamente, que é outra coisa que choca as pessoas, né?
Porque para os agoras, viver as emoções e viver os sentidos é muito importante. Não importa o que aconteça, assim. Então, eles sempre estão abertos a experimentar coisas novas. Então, é muito bom ter amigos agoras por causa disso. Sempre estão abertos. Não, e é muito legal isso, porque te dá uma outra coisa, sabe? Porque você trabalhar com ortodoxo hindu é muito difícil, gente. Não pode isso, não come aquilo, não pega com aquela mão. Se a mulher passa na frente, não pode mais passar, que tem um gato que passa, que não sei o que. Nossa, gente, vocês não têm noção. O agora já é uma forma muito mais simples. Vamos comer aquilo, tá tudo bem. Vamos comer aquilo, tá tudo bem. Então, para ele, não tem tempo ruim. Eu literalmente não tem tempo ruim. Sim. Sempre tá bom. Porque ele sempre tá vivendo a vida ali, ó, intensamente. Isso é muito interessante, muito interessante. Bacana. Cara, foi um enorme prazer. Eu acho que esse foi um dos maiores papos. A gente tá batendo 2 horas já. Que bom. Eu falo pouquinho, né? Você percebeu, não tem jeito. Imagina. E eu queria saber se você tem alguma consideração final, se você tem... Você está falando que dá cursos, que dá aulas... Sim, eu dou curso, o meu principal ganha-pão é o Ayurveda, que é a ciência médica oriunda dos Vedas e dos Tantras também, da Índia antiga. Eu estudo isso já faz meus 20... vai chegar a 25 agora, de Ayurveda. O instituto funciona na cidade de São Paulo. O nosso instituto, ele não tem só cursos de Ayurveda, tem cursos de Yoga, Sânscrito, e hoje também a gente faz esses papéis assim de auxiliar. Na verdade, você vê, a editora Palimpsestos que está fazendo todo o crowdfunding, fazendo tudo, e o Naradeva, ele tem esse papel. A gente também tem uma editora que dá auxílio para editoras que vão fazer coisas ligadas à Índia para a gente poder... É o famoso, vamos dar as mãos e vamos nos unir, porque não dá sozinho. Eu tenho essa consciência plena, o Instituto não tem nem a ideia de publicar livro, a gente tem a ideia de auxiliar outros livros a serem conhecidos no meio, porque a gente sabe que isso é importante também, sabe? Então eu convido todo mundo a entrar lá no site naradeva.com.br, lá vocês vão ter todas as nossas informações detalhadas, e eu continuo com esse meu trabalho no meu YouTube, no YouTube do Naradeva, se alguém quiser... Eu tenho, assim, o que eu tô tentando fazer no YouTube do Naradeva é passar um pouquinho da Índia, dessa visão que eu tô vendo da Índia há décadas já estudando. Então você tem lá, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz essa semana sobre o Mashanholi, lendo um artigo legal indiano, falando sobre o que é o Mashanholi, as proibições que aconteceu, aí você pode ter acesso a esses links para ler também. Por exemplo, eu estava explicando o que é o Holi. Agora no final do mês, a gente vai ter um grande festival de Kali no sul da Índia. Eu vou fazer uma cobertura também. Então eu estou tentando, através do canal, não falar só de Ayurveda, acaba sendo falando lá, mas falar um pouquinho sobre a Índia como um todo, principalmente dessas tradições antigas, desses locais antigos que acabaram influenciando várias escolas ocultistas, místicas, né? Porque eu acabo tendo contato com toda essa galera também, né? Martinismo, Rosa Cruz, maçonaria, eubiose, lembrei o nome, eubiose, que mais? A própria teosofia, várias outras ordens, por causa que a escola que eu pertenço, né, que é a Shuddha Dharma Mandalam, ela acabou tendo muita influência também com outras escolas, quando elas começaram a vir para o Brasil, principalmente ali entre década de 40 e década de 50, onde a gente teve o grande boom, né, disso tudo vindo para o Brasil. Sim. Então, eu sei que muita gente se interessa justamente por causa disso, né, muitos foram beber lá na fonte da Índia, né, tem alguma coisinha lá. Eu sei que muitos se desenvolvem depois de outras formas nos seus países, nas suas culturas, mas recomendo, gente, vai ler sobre a Ásia, vai de coração aberto, vai sem a sua lente, tenta entender pela lente deles, porque infelizmente, assim como a África, eu sempre costumo comparar com a África, pouca coisa chegou sobre o continente africano, a maioria das pessoas não sabe nem quantos países tem no continente africano, nem quantos países tem no continente asiático. Então, por exemplo, tá tendo a guerra agora ali do Irã contra Israel e tem gente que não sabe que é na Ásia. Acha que o Oriente Médio é um outro território do planeta. Então vai estudar a Ásia, vai entender o que é a Ásia. A Ásia é um dos continentes mais antigos do planeta. Eu adoro quando eu estou dando aula e os alunos ficam com o olhinho brilhando, falando, nossa, Eric, a China descobriu isso, foi a Índia que descobriu isso, foi a China. Eu falei, porque eles já existiam há milhares de anos antes de... A China e a Índia descobriram tudo que existe hoje, só não tinha
pilha para fazer funcionar, mas o resto Exato. tudo veio de Então lá. vai estudar nas fontes, gente. É o mais importante. E hoje a Sim. gente tem acesso a isso, né? A gente não precisa ficar mais Uhum. atrás de literaturas ruins, de autores que a gente nem sabe de onde ele tirou aquela tradução. Hoje a gente tem como ir na fonte, estudar bastante, conseguir separar o joio do trigo, separar ali o que tá legal, o que não tá, né? E sempre lembrem disso. Cuidado com a lente de vocês, mas também sempre tenham uma lente ali como peneira para ir peneirando os conhecimentos. Mas lembre, cuidado que muitas vezes a gente está olhando com a nossa lente e a nossa lente é muito diferente das hindus. Lembra que eles também estão olhando para a gente com a lente deles. Então é a Exato. recomendação que eu sempre dou. Obrigado pelo convite. Se você interessar, entre aí para pegar os 3 livros, vai ser bem legal. Com Esse livro a gente está certeza, fazendo com com muito certeza. carinho mesmo, e eu queria lembrar novamente que é muito raro a gente ter o autor também auxiliando ali, né? A gente vai ter uma Sim. revisão técnica, o autor revisando, vai ter outras coisas ali, vai ter um outro livro dele, é bem legal. O nome do canal é Naradeva. 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 Se colocar Naradeva só tem a gente. Shala é escola, para quem não sabe. Naradeva é escola divina na Terra. É assim a tradução, né? Mas é só uma tradução, gente, não é nada demais. São os humanos como todos nós. Apenas palavras. Exato. Cara, então foi um prazer. A gente tá. A ideia desse papo é falar desse livro, dessa tradução, para justamente trazer essa vivência que a gente não tem, É. que a gente pouco conhece, o que a gente tem de escolas de yoga, a sua queridinha Hatha Yoga brasileira, que você falou no começo. Eu adoro provocar com isso. O pessoal do Aprenda Sânscrito em 3 meses e tal. Exato. E você ter esse contato não. É o que você falou, tudo é místico, sabe? É, Eu parto desse princípio. Ou tudo que existe é um milagre, ou nada é um milagre. Ou tudo é magia, ou nada é magia. O é. cara tá lá do lado do mestre o dia todo e passando, provavelmente não é um livro de receitinha, de ritual, mas é você ver no dia a dia o que É outra coisa. magia, o que é esse misticismo É. e como ele funciona com as pessoas. Estou bem curioso e vamos correr para ver isso acontecer logo. Essa Vamos, publicação sair vamos bonita. nessa. Vai sair muito bom mesmo, e é bom porque vai desmistificar um pouco mais também dessa tradição no Brasil. Espero que eu possa ter auxiliado nesse papo aí. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, gente. Estou em todas as redes aí. Beleza, cara. Um prazer, muito boa noite e nos falamos. Um abraço, gente. Tchau, tchau.